Olha só, hoje eu estou com Gabriela Andrade, Isso mesmo. que tem uma conta crédito com a Gabi, Isso. e que se a conversa for boa, até o final da conversa eu vou estar podendo te chamar de Gabi. Isso. Olha, se vocês olharem a minha água, que meu copo ele já está praticamente vazio, dela também, é porque essa conversa não começou agora. Enquanto Exato. tava pau aqui, técnica, e troca microfone e tal, a gente foi conversando. A gente riu 80% do tempo, falamos Exato. 20%. Então, quer dizer que o assunto crédito imobiliário não é tenso, não é aquela coisa assim que a gente acha que é um bicho de sete cabeças. Ele pode ser mais leve, pode ser um assunto mais pacífico. Ele é bem tranquilo, na realidade. Né? Se preparando bem, sabendo, tendo informação, eu acho que é bem fácil. Às vezes os clientes vêm pra gente assim, porque eu tô com medo, que eu não sei o quê. A premissa eu falo assim, primeiro vem tranquilo, sem nenhuma expectativa, e a gente vai conversando e finaliza o processo, eles falam, nossa, que rápido, que fácil que foi, né? Não foi nada burocrático como eu pensei. Então, mas é bem isso mesmo. E tu acha que por que rolou esse pensamento que, tipo assim, no passado, meu pai comprou uma casa lá no BN, sei lá como é que é o nome, e desde pequenininho eu ouço, tipo, assunto, meu Deus, trauma, eu tô pagando, eu fiz financiamento, e meu Deus do céu, e na época acho que teve o Collor. E eu, na minha infância, o assunto comprar casa financiada era tipo, meu Deus, foge disso. Exato. Veio daí esse assunto, talvez eu acho mesmo. que o empréstimo veio daí, assim, né? Desse momento. Eu lembro do meu avô, que o meu avô tinha uma empresa bem grande de transportes e ele acabou comprando vários caminhões ali financiados e chegou ali no momento da troca do real. E ele acabou assim, perdendo tudo, então perdeu tudo para o banco. Então, eu acho que o Brasil ele tem esse histórico assim do cliente ele ter receio de perder para o banco, de pagar juros, de se comprometer com uma coisa que ele não vai conseguir. Só que hoje a gente está num cenário diferente, a gente está numa evolução melhor. Os bancos eles estão com um processo mais fácil, né? Eu não me apresentei aqui, mas a minha mãe trabalha com correspondente já faz 12 anos e eu sempre tive na barra da saia dela ali. Então, com 15 anos eu já fazia os processos da Caixa, assim, e eu peguei numa época que o processo todo era manual. Então, a gente preenchia a mão, fazia todo o processinho, assim, que era desse tamanho, enviava para o banco e o processo, ele demorava 90 dias para ser feito. Então, talvez é isso, né? O nosso passado meio que condena a gente, mas hoje o processo está muito mais fácil, a tecnologia veio para ajudar, veio para facilitar, transformar o processo bem menos burocrático, né? Então, eu acho que hoje não tem que ter tanta preocupação com isso, tem que ser algo que você tem que se programar, estudar, saber conhecer, mas é muito tranquilo, assim. Eu acho que até bem que tu apontou a questão do estudar. Talvez na época, no passado, a informação era muito limitada, né? Então talvez meu pai, enfim, ou os pais de muitos que estão aí, né, hoje em dia fazendo esse processo, tem no seu histórico que talvez a informação não chegava. Então, na verdade, fazia algo que não sabia bem como é aquela história dos juros. Acho que também tem um pouco disso, né? Isso. Eu acho que a educação financeira, agora que está sendo uma coisa que está sendo mais falada, divulgada no Instagram, o pessoal está querendo aprender mais. Então, antigamente não era. Antigamente era você pagar juros, não pagar juros, ter o dinheiro para pagar à vista ou não. Então, hoje é totalmente diferente. Você tem mais possibilidades, onde você pode fazer investimentos pegando empréstimo, pagando juros e ainda ser um bom investimento, né? Então tá se aprendendo e cada vez mais a gente está nesse processo de mostrar o mercado imobiliário, mostrar o mercado de financiamento imobiliário também para os investidores, para o pessoal também que não é investidor, que está pensando em comprar o seu imóvel, seu primeiro imóvel, como uma opção boa também, né? Ele vai estar ganhando, ele vai ter ele vai ter resultado no final quando ele for vender, né, esse imóvel. Então, eu acho que a gente está nesse processo e a gente está aqui, nós dois, contribuindo para isso, né? Essa é a ideia. E até tô falando, tô assim, talvez trazendo até talvez um novo movimento do mercado que é, né, que nem eu falo assim, meu pai ficou 35, tá na mesma casa ainda, né? Tá 40 anos na mesma casa. E talvez até esse financiamento fica pesado, porque eu acho que ele financiou lá 35 anos, então na época tu comprava uma casa e ficava pagando ela o resto da vida e talvez isso que era o peso.
E hoje em dia, a gente vê que os nossos clientes passou 5 anos, ele já está trocando. E muitas vezes ele pagou 5 anos de financiamento, ele já está... E aí, isso que eu queria que tu pudesse trazer para mim essa informação. Como é que está essa dinâmica? Talvez essa dinâmica hoje de poder comprar um imóvel, financiar 30 anos, mas pagou 5, tu já compra outro imóvel, tu já transfere o crédito, aí tu compra outro imóvel. Tá me parecendo que o financiamento virou um meio de tu poder ter tua casa, morar na casa que tu quiser, sem pagar por ela. Exato. Eu digo assim, os clientes, a média é essa, 5 a 10 anos que os clientes quitam o financiamento, tá? Ou quitam ou trocam por um imóvel melhor. E eu costumo dizer que o financiamento, ele é um estimulador na vida da pessoa. Então, a primeira premissa, né? Você não pode se acomodar com a prestação. Então, você não pode querer ficar com o financiamento 30 anos, pagando 30 anos a tua prestação de financiamento. Você fez o financiamento, vamos pensar, as pessoas começam a pensar em novas estratégias para o trabalho, novas estratégias para ganhar mais dinheiro. E isso acaba estimulando elas, porque elas estão com uma dívida ali, elas têm o imóvel delas que está no nome do banco. Então, elas acabam se estimulando mais, vão lá, no final elas conseguem quitar o financiamento em 5 anos. E como que funciona isso, né? Você quitar antecipado ou ir fazendo amortizações no teu financiamento. Os juros do financiamento, ele tá na prestação do financiamento e não no saldo devedor. Então, toda vez que tu paga uma prestação, você está pagando juros. Quando você amortiza, você não está pagando a prestação, você está tirando o dinheiro, a tua dívida com o banco direto. Então, você não está pagando juros. Então, toda vez que você faz amortização, que você quita, você deixa de pagar os juros daquele mês ou daquele período. Então, digamos, eu tenho R$1.000 que sobrou na minha conta ali no final do mês, eu posso ir lá e aportar para diminuir a minha dívida. Então, eu deixei de pagar juros sobre R$1.000 no financiamento. Então, essa é uma ótima opção. O cliente fez o financiamento, já começa a pensar, vou todo mês ir lá ver quanto que sobra na minha conta para fazendo as amortizações. E daí, no final, ele vai ver, ele vai quitar o financiamento em 5 anos. 5 anos é o prazo que ele vai voltar lá na imobiliária e falar, quero um imóvel maior. Quero mudar, quero ir para uma casa agora. E é quando o cliente volta para a gente também, querendo fazer um novo financiamento, fazendo uma nova dívida ali, e já está com uma renda maior, ele já está numa condição melhor. Então, isso acabou estimulando ele a mudar, né? A mudar de vida, a mudar de condição de vida. Sabe que eu nunca tinha ouvido uma explicação assim, eu não sabia disso. Sabia que é óbvio que era possível tu abater o valor do financiamento, mas que ao abater, claro, é uma questão talvez lógica, mas eu digo que a gente não está consciente disso. Que tu paga os juros na parcela. Então, se eu antecipo, é como assim, eu peguei um dinheiro, alguém me emprestou um dinheiro, mas os juros, ele é só sobre o valor que eu estou pagando. Então, às vezes, aquele valor que eu estou antecipando, eu não estou pagando juros sobre aquele valor que eu estou antecipando. Então, na verdade, é um fôlego. É como se o financiamento fosse um fôlego de 30 anos, onde é o seguinte, olha, o pior cenário é tu ter que pagar em 30 anos. Mas se tu conseguir pagar antes, tudo que tu pagar antes, tu não paga juros por isso, ou seja, tu ganha um baita fôlego de organizar. Às vezes no meio do caminho casou e aí junta renda, ou teve uma promoção, seja o que for. Fora que quando tu tem uma dívida, né, tu acaba criando ali a necessidade, sobra um dinheiro tu já quer ir quitando, tu não vai gastar com coisas às vezes que não estão no planejamento. E aí, no final das contas, tu paga juros sobre a parcela paga, mas não sobre o valor inteiro que tu pegou. Do financiamento. E às vezes o cliente vai lá e ele pede pra gente fazer o somatório de todas as prestações, né? Então ele vai lá ver lá no final que tá dando 3 vezes o imóvel que ele tá comprando. Eu falo, calma, não é isso, porque a tendência não é você ficar 30 anos com financiamento. Então, tu não vai pagar 30 anos de juros. Tu só vai pagar os juros o tempo que tu ficar com financiamento ativo. Se tu ficou com 5 anos, é só 5 anos de juros. Se ficou 30, é 30 anos de juros. Então, esse ponto é muito legal, muito importante o cliente saber, né, que ele só vai pagar os juros enquanto ele tiver com financiamento ativo, pelo prazo que ele tiver ativo. Então, quanto antes ele quitar, melhor para ele, assim, né? Bom, então, isso que é legal. Então, isso tanto faz... Por exemplo, tem aquele financiamento Price, tem o saque. Saque Price. E qual que é a diferença?
tanto faz, tá? Nessa questão da amortização. Os dois vão amortizar. A diferença entre o saque e a price é a questão... Primeiro é a prestação. A prestação da price ela vai ficar menor do que a saque. Por quê? Porque a amortização na saque ela é constante. Então, o que quer dizer? Logicamente é assim. Você pegou 300 mil em 420 meses, você vai... pegar 300 mil, dividir por 420 meses, esse valor que dá é o valor que você vai amortizar todo mês no teu financiamento. Na price, não. Na price, ela já é decrescente. Então, é um valor menor que você amortiza todo mês no teu financiamento e vai aumentando ao longo do tempo esse valor que você amortiza na tua prestação. Então, por que ela dá essa diferença? Por que às vezes... O cliente que está com o orçamento apertado, que a prestação na saque ficou maior, é uma opção ir para a price. Por causa disso, porque ele vai amortizar menos ele vai abater menos do saldo devedor dele todo mês na prestação e a prestação dele vai ficar menor. E na saque a prestação vai ficar maior, só que ele vai abater mais no financiamento dele, no saldo devedor dele do que ele deve. Então, essa é a grande diferença, é só isso. Mas os dois são vantajosos, tá? A saque, ela tem um pouquinho mais de vantagem se você for fazer o somatório final, assim, entre saque e price. A saque, ela vai ficar mais barata do que a price. Só que dentro até a metade do financiamento, as duas se igualam muito. Então, se você conseguir quitar até a metade do financiamento, as duas vão ter o mesmo valor que você vai pagar de juros e de financiamento. Tá? Então, a diferença é só nessa questão assim, de amortização. Um amortiza mais no início, outro amortiza menos no início. Isso é uma escolha do cliente? O cliente que escolhe, eu quero price, eu quero saque? Isso, o cliente que escolhe. O banco libera as duas opções. Libera as duas opções. 80% dos clientes optam pela saque. E se a gente pode influenciar ou orientar o cliente, a gente fala para o cliente optar pela saque. Mas em casos onde o cliente está com o orçamento apertado, como eu te disse, a gente fala, não, faz pela price. A price também é uma ótima opção, que você vai ter uma prestação menor no teu mês ali e não vai ficar tão apertado para você. Então, tá, mas me explica de novo aí. Tá. Por que vocês orientam o cliente a comprar pela saque? Isso? Isso. A maioria dos clientes, vamos botar 80% dos clientes, eles financiam pela tabela saque. Isso. Mas, quando o cliente está apertado, a price é melhor. Porque a prestação fica menor. A primeira prestação, isso? As primeiras prestações, assim, a parte de... Se uma vai estar 2.000, a outra vai estar 1.800. Exato. Então, por quê? Porque, como eu te expliquei, na saque, a prestação ela vai ficar maior, porque vai amortizar mais no teu saldo devedor. Então, você vai ter uma parcela maior de amortização no teu saldo devedor. Na price, a parcela é menor. Então, você amortiza menos, por isso, os juros é igual. Mas você vai amortizar menos no teu saldo devedor, outro você vai amortizar mais no teu saldo devedor. Então, a gente sempre aconselha o cliente optar por aquela que ele vai amortizar mais no saldo devedor dele. Entendi. Mas, por exemplo, o prazo das duas é igual de financiamento? Price 360 e saque até 420. Tá? Mas se a gente for comparar 360 com 360, dá uma diferença ali de 20%, mais ou menos. Entendi. Na prestação. Então, mais ou menos, essa é a diferença. Sim, e quanto mais tu amortiza, menos paga juros. É isso? Quanto mais tu amortiza, menor fica a tua dívida com o banco. E, consequentemente, como os juros ele é calculado em cima de quanto você deve para o banco, então acaba você pagando mais, porque o teu saldo devedor está maior na price, né? Entendi. Então, por exemplo, a saque ela é melhor porque a parcela inicial, por mais que ela seja maior, o decréscimo dela é mais rápido. Vamos botar assim, como tu abate mais, a parcela vai caindo de preço mais rápido, de valor mais rápido. Isso. Já a outra, ela começa mais baixo, mas também ela vai reduzindo mais lentamente.
A price, na realidade, a parcela é fixa. Tá. Então a tá. Parcela é fixa. Esqueci então desse tá. detalhe. A parcela é fixa. Pra tu ver como o assunto, ele não é... o assunto de financiamento ele não é complexo, mas tem as suas... Peculiaridades. Isso. Vamos para essa questão, então. Tabela price. É que, cara, esse assunto eu nunca entendi, tá? ele é um pouco complicado. Isso. Aquela história. É fácil, mas ele, se você entra no detalhe para explicar, ele não é tão fácil. A gente vai chegando lá. Então, na price, a parcela é fixa. Isso. Na price, a parcela é fixa. Tá? Então, por ela ser parcela fixa, ela começa mais baixa, mas também ela não tem decréscimo. Ela vai ser, sei lá, 1.600 a primeira e vai acabar em 1.600. Exato. Tá. Já a saque vai decrescendo ao longo dos meses, né? Então, a cada 3 em 3 anos, ela tem um decréscimo significativo, assim, vamos dizer, de R$100 na prestação. Tá. Então, essa é a grande diferença. Então, começa a 2.000, daí no caso, aí cai para 1.800, daqui a pouco 1.600, ou seja, bateu a price, e quando vê, ela vai caindo para 1.500, 400, até quitar. Até chegar a R$1.000 ou R$800 a prestação. Entendi, então, por que tu diz assim que quando o cliente está um pouco mais apertado, a price é melhor, porque ela começa mais baixo, mas, claro, que ela não tem esse decréscimo. Por isso que vocês orientam a fazer pela saque. Exato. Porque a saque, por mais que é mais alta, tu vai pagando e tu vai sentindo o benefício de pagar, que vai reduzindo. Exato. E aí vai facilitando, a pessoa vai sentindo também o gostinho de dizer, minha parcela de 2.000 tá em 1.000, tá em 500, tá em 300. Exato. Mas não se acostuma com isso. Eu não gosto que o cliente fique acomodado com essa prestação que está diminuindo, que está abaixando. Usa essa diferença para ir quitando financiamento, né? Não se acostuma com isso. Não. Claro, mas eu achei interessante que tu trouxe que essa quitação, ela faz com que tu não pague juros. Então, assim, tô com dinheiro, aonde aplicar esse dinheiro? Muitas vezes o melhor lugar para tu aplicar é quitando o teu financiamento, porque tu pegou um dinheiro que te deu fôlego e tu não vai pagar por esse dinheiro. Exato. Então, essa lógica de pegar dinheiro e aí, quando sobrou um dinheiro, eu vou lá e quito esse recurso e eu não sou cobrado por isso, cara, isso é fenomenal. E tem outra vantagem também, que é a questão do imposto de renda. Muitas pessoas não sabem disso. Quando você compra um imóvel financiado, você pode ir adicionando esse valor de juros que você está pagando no financiamento no teu imposto de renda, nesse imóvel. Então, todo ano você vai lá e adiciona. Eu paguei mais 60 mil de juros, esse imóvel que eu comprei por 500 mil, agora está 560 mil. Isso ajuda no quê? Quando tu for vender o imóvel, se você tiver lucro, você tem essa diferença que você não vai pagar de ganho de capital. Então 500 mil, agora como você pagou mais 60 mil de juros no financiamento, se você for vender por 600 mil, você só vai ter um ganho de capital de 40 mil. Cara, que massa. Nossa, e é muito legal a gente estar falando sobre isso, porque, na verdade, o financiamento, eu passo a enxergar ele como um meio positivo financeiro. Sim. Ou seja, às vezes o pessoal fala, financiamento ele é ruim, exemplo, no análise financeira, sou investidor, e para o financiamento ele é ruim. Olha, não é. Não é. Eu vou falar sobre isso também. Então fala. Eu quero saber disso. Ansioso. Eu achei que a gente ia falar aqui sobre, como viabilizar o cliente, mas na verdade estamos entendendo que o financiamento bancário, ele pode ser realmente um apoio para o investidor. Exato. Nesse momento onde a gente está, que a gente está vivendo, hoje ele é uma ótima opção de forma de investimento, uma estratégia de investimento. Por quê? Porque hoje a gente está com a Selic a 14%, quase 14%. Então, o cara que tem um dinheiro lá para comprar um imóvel à vista, mais vale ele deixar esse dinheiro dele aplicado a 14%, ele pega um financiamento a 9%, então ele está deixando o dinheiro aplicado, está tendo uma remuneração mensal boa, compra o imóvel, que é um investimento a 9%, e vai pagando as prestações, vai acumulando juros, e ele está ganhando dos dois lados, né? Então, ele está ganhando nesse spread que tem entre 9% a 14%, ele está ganhando na valorização do imóvel, então é um ganha-ganha. Ao invés de ele se descapitalizar e investir todo esse dinheiro num imóvel, ele pode deixar aplicado lá, comprar o imóvel, pagar sua entrada e fazer o financiamento, que ele vai ter também uma ótima vantagem aí, né?
Então, ele faz um incremento patrimonial, ele aproveita uma oportunidade, sem perder a liquidez. Sem perder liquidez. Sem perder o rendimento do dinheiro no banco. E hoje, essa prática de fazer aprovação de financiamento também ficou facilitada, né? Também tá Eu estou fácil. dizendo isso porque eu sou cliente, né? Sim. A Gabriela fez milagre comigo. Ela e a mãe dela fizeram um milagre comigo. Mas realmente eu sou prova viva, né? De como que a dinâmica funciona, assim. Hoje vocês têm uma facilidade de fazer esse processo, pelo menos de aprovação, sim, né? E que tem sido também um convite para a pessoa entender que isso tudo bem, pode pegar um financiamento, depois pode quitar, pode transferir o financiamento. Essa versatilidade tem sido um convite para as pessoas que talvez entenderam o seguinte: financiamento bancário não é só mais para o usuário final, pode ser também para o investidor, para quem quer fazer negócios. Como é que funciona isso, então, essa facilidade hoje? Exato. É muito importante entender que o processo está muito fácil, muito simples. Ele requer alguma atenção, né, daquele cliente que quer fazer esse processo, que quer o investidor, que tem alguma empresa, um empresário, alguma coisa assim desse estilo, ele precisa se programar para isso, né? Então, apresentar a documentação que a gente solicita, que são impostos de renda, para a gente ver como que está a renda dele, se está toda declarada formalmente, se não está. E a gente submete a uma aprovação do banco. Então, é um processo bem simples, bem rápido. Ele precisa apresentar a documentação só básica dele, né, praticamente. E é gratuito esse processo de análise? Todo o processo do financiamento imobiliário, ele é totalmente gratuito. Tá? Os correspondentes bancários, eles são terceirizados do banco. Então, nós trabalhamos para o banco e o banco que nos remunera. Então, o correspondente ele não pode cobrar, ele é proibido de cobrar qualquer valor do cliente. Vocês ganham no sucesso como corretor. Se Exato. deu certo, ganhou. Se não, esse processo de análise, de validação, ele faz parte do negócio. Exato. Então, a gente só ganha se o processo é assinado, se dá tudo certo no processo. Senão, o cliente não tem nenhuma despesa em fazer uma análise, em ver se o processo vai dar certo, tá curioso, tá começando a ver imóvel, né? Quer saber se ele vai ter o crédito aprovado? Ele pode vir até a gente fazer todo esse processo de aprovação do financiamento para ter essa garantia antes de sair procurando imóveis, para saber quanto que ele tem de capacidade de financiamento. Então, esse processo é totalmente gratuito. Então, tanto o investidor quanto o cliente, que é o primeiro imóvel, que vai trocar de imóvel, ele vem, faz essa análise de crédito. Geralmente, ela acontece em 24 horas, 48 horas, dependendo do banco, né? Cada banco ele tem o seu processo de análise, né? Cada banco tem a sua estratégia ali. E a gente passa as melhores opções ali, todas as opções para o cliente escolher. Vocês hoje são correspondentes de somente um banco, mais bancos? Como é que funciona? Nós hoje atuamos somente com Caixa, né? Mas a gente tem aí no mercado todos os bancos também que fazem. Hoje, o melhor banco é a Caixa, né? A Caixa sempre foi pioneira no crédito imobiliário, tanto em agilidade, em tudo. E durante a pandemia, os bancos privados aproveitaram a Selic em baixa e começaram a fomentar esse mercado, mas ainda, agora que aumentou a Selic, a Caixa voltou a ser a pioneira aí. E é a que a taxa está menor, assim. E que mais empresta hoje recurso. E que a taxa está mais acessível. Isso. E é por isso que vocês pegaram esse de cara, tá também com o banco, assim, até para que também, quando a gente tem talvez até uma linha de trabalho bem mais eficiente, né? Porque vocês conhecem daí os gerentes de cada unidade, conseguem ter um trabalho diferente do que ter que, às vezes, conhecer, que não conheceria daí do Itaú, do Santander, da Caixa, do HSBC. Exato. O processo o financiamento da Caixa, ele é bem tete a tete, né? Então, a gente fala com o gerente indica bastante os clientes para a gente. Já os bancos privados, eles são mais plataformas, né? Então, você não tem contato direto com o gerente, você não conversa direto com o gerente. O cliente escolhe a agência com onde ele quer fazer e a gente só direciona, mas praticamente na agência que o cliente quer. Mas a Caixa ela é um processo bem mais próximo da agência, bem mais próximo do gerente. E às vezes até permitindo uma defesa melhor, às vezes uma revisão de algum caso, tu consegue contextualizar um pouco diferente? Ou não? Vou te dizer assim que não.
Me conta, então. Porque assim, como que funciona o processo de avaliação de crédito, né? De cada banco? Banco público e banco privado. O banco público, o gerente tem zero autonomia para interferir na avaliação de crédito do cliente. É feito através de um sistema. Então, a gente coloca as informações que estão no documento e o sistema, com base na renda do cliente, no comprometimento e no rating, no histórico que o cliente teve no passado, ele vai dizer, eu aprovo isso ou eu não aprovo isso. O gerente não consegue fazer nenhuma alteração nisso. Ele tem zero autonomia. Às vezes vem o cliente assim que não conseguiu aprovar quanto ele queria, eu queria mais, queria menos, enfim. Ele fala, não, vou lá conversar com o meu gerente, porque o meu gerente me prometeu, ele vai conseguir. Eu falo, a mesma coisa que eu tenho aqui, o teu gerente tem lá. Então, o gerente não tem essa autonomia para fazer no banco público. Até porque é um banco público, eles querem evitar qualquer tipo de problema de fraude, de amizade, assim, eu sou amigo do fulano, vou conseguir liberar mais crédito para eles. Eles querem evitar isso. Já no banco privado, não. No banco privado, o gerente tem um pouquinho mais de autonomia para defender o caso do cliente dele. Então, o cliente é um investidor que eles começam a defender o caso e ajudam a gente a aprovar o valor que o cliente precisa. Mas, durante o processo, passou a aprovação de crédito, durante o processo, a Caixa consegue ajudar mais a gente do que um banco privado. Tem mais autonomia dentro do processo para ajudar do que um banco privado. Então, acaba ganhando nessa segunda etapa do processo. Né? Sim, na agilidade processual. Isso. Então, processos da Caixa que a gente às vezes consegue fazer em 10, 7 dias, né? Que outros bancos demoram 30, 60 dias. Então, a Caixa ganha nesses detalhes, assim, né? Nos detalhes pós-aprovação de crédito. Tá, entendi. Então, a gente hoje passa a entender que financiamento bancário é um apoio para o investidor, não somente mais só para o cliente, né? Para aquele cliente que está comprando a casa e que vê o financiamento bancário como um meio de comprar aquele imóvel, senão não teria recurso, mas como realmente uma facilidade da pessoa poder deixar seu dinheiro aplicado numa renda melhor, muitas vezes, uma vez que a taxa hoje está mais baixa. Mais baixa do que a Selic. Né? Então, claro, tu vai fazendo essa análise, né? Investidor, quando estava 2%, ok. Né? Aí tu vai entendendo que não vale a pena. Tu vê que o mercado imobiliário ele é sempre uma ótima opção para fazer investimento, né? Quando a gente estava lá no início da pandemia, que a Selic foi a 2%, era vantajoso comprar imóvel. Por quê? Porque eu não vou deixar meu dinheiro parado lá no banco, tendo uma rentabilidade de 2%, vou investir no imóvel que vai se valorizar, que vai ter uma valorização. Era interessante ainda fazer o financiamento imobiliário, porque a taxa de juros estava lá embaixo, né? 6%. Hoje está alta a taxa de juros, está mais alta a taxa de juros do que estava naquele momento. Só que ainda é uma oportunidade você comprar imóvel e ainda é uma oportunidade você fazer o financiamento. Por quê? Porque você pode deixar o teu dinheiro investido lá, tendo uma rentabilidade boa, tendo uma liquidez. Você compra um imóvel que tem uma valorização e você financia esse imóvel numa taxa de juros menor do que você deixou lá no teu banco. E aí tu ganha nesse spread. No spread e tu ganha também na valorização do imóvel. E ainda tem a liquidez do dinheiro que está aplicado. Exatamente. E tu vê como por isso que é interessante desmistificar, porque muitas vezes a gente não... Às vezes o cliente compra o imóvel na planta, o investidor, e às vezes está chegando próximo do financiamento, ele fica, mas eu não quero financiar. E às vezes o que a gente tem que passar a entender é que no primeiro ano de entrega do empreendimento, a gente tem uma boa valorização ainda. Por quê? Porque as pessoas passam a conhecer o empreendimento, né? Que não conhecia, tem as entregas, então as áreas comuns passam a ser frequentadas, então todo um novo público passa a conhecer. O imóvel segue valorizando. Então, às vezes, o investidor não precisa ficar angustiado de tá chegando a hora de financiar, não vou querer financiar porque não é um bom negócio. Não, ainda é um bom negócio, que às vezes a gente tem uma média histórica de 15%, pelo menos. A gente, em 10 anos, nenhum empreendimento nosso valorizou menos que 15% ao ano. Nossa. Então, tu imagina que se tu tem um financiamento a 9%, tudo bem, fica tranquilo, se tiver que financiar, tu ainda vai ter esse spread de valorização entre o valor que tu está pagando de financiamento, entre a valorização que acontece, e tu tem ainda essa facilidade de transferir o crédito. Porque, vamos pensar, eu fiz o financiamento, mas me apertei, não está fácil.
tá tudo certo. Tu consegue hoje vender o imóvel e transferir esse financiamento. Exato. Como é que funciona essa transferência de financiamento, que é uma baita alternativa para quem, às vezes, não conseguir, por algum motivo, vender aquela unidade pelo valor que eu queria, vou ficar com ela um pouquinho mais. Fui para o financiamento, mas me apertei, tem como transferir esse financiamento, certo? Isso. Na hora que você for vender esse imóvel, se esse comprador ele for usar financiamento imobiliário também, o que o banco faz? Ele quita a tua dívida que você teve. Se você está comprando caixa hoje, você tinha uma dívida com o Santander, ele vai lá e quita essa dívida com o Santander ou quita essa dívida com a Caixa e transfere essa dívida para quem está comprando agora esse imóvel. Então, se ele estiver comprando, se ele quiser aumentar a dívida também, ele pode aumentar. Se ele quiser deixar o mesmo valor de dívida, ele pode também. Ou se você também estiver vendendo à vista, você só vai lá, quita essa parte que você deve com o banco e fica tudo certo. Então, não é um problema você ter financiamento na hora da venda. O seu imóvel está financiado ainda e não está todo quitado. Ele é bem tranquilo, esse é um processo fácil, que a gente faz durante até o processo de financiamento. Então, ele é junto com o processo de financiamento. Durante o processo, os bancos eles se comunicam e falam assim, olha, eu vou quitar a dívida do teu cliente, vou fazer uma nova dívida com esse outro cliente e está tudo certo. Que legal. E ainda o financiamento tem algumas questões de garantia, né? Porque, por exemplo, vamos dizer que a composição... Falar sobre composição de renda e depois sobre se alguém morre no meio do caminho. Nossa, olha só como é que é o título da chamada. Composição de renda. Vamos lá, tu pode... por exemplo, eu vou financiar um imóvel, eu não tenho dinheiro suficiente. Pode chamar mais uma pessoa, tem que ser marido, mulher, pode ser amigo, pode ser pai e filho. Como é que funciona? Você pode comprar imóvel com quem você quiser, tá? O banco, ele não estipula que você precisa ser casado com essa pessoa, ter algum tipo de vínculo. Então, se dois amigos querem comprar um imóvel para investir, eles podem os dois comprar junto. A única coisa que é importante ressaltar nessa questão é que os dois vão ser proprietários do imóvel. Então, às vezes, o cliente vem, eu quero chamar a minha prima para compor renda comigo porque a minha renda não é suficiente. Ele tem que estar ciente que a prima dele vai ser dona desse imóvel, 50% dela e 50% dele. Mas se ela financiar, se a renda for 10% dela e 90% dele... Não importa. Mas aí fica 10,90. Não, fica 50% de cada um. Independente da renda? Independente da renda. Sério? Acabei de financiar o meu. Achando isso. Caraca, a minha relação tava 10,90, então não foi um bom negócio. O que acontece? O que é isso que você está falando para mim? Isso é o seguro. Tá. Podia ter me falado isso antes, né? Ia mudar alguma coisa? Não deixa alternativa. Isso é o seguro. Então, o seguro, que é o de morte ou invalidez permanente, ele fica proporcional à renda de cada participante. Então, se você entrar com 90% de renda, o seguro vai cobrir 90% você e 10% a outra pessoa. Então, se a outra pessoa morrer um mês depois do financiamento, a seguradora quita 10% da tua dívida. Sim, quita a dívida proporcional àquela renda. Isso, exatamente. Mas o imóvel é 50% de cada um. Se tiver 3 pessoas, 33% de cada. Independente de quanto a composição de renda for. Se a pessoa não compor renda e só estiver lá só estiver citado no financiamento, ela mesma assim fica 50% dela e 50% da outra pessoa. Chocado. Revelações. Não, revelações. Nossa, esse podcast aqui tá trazendo cada uma. Não, olha, mas interessante saber, então. Então, é importante o cliente ele ter essa clareza disso, porque ele não pode trazer qualquer pessoa para compor renda com ele. Tem que ser uma pessoa que vai ter o financiamento, que vai ter a posse também do imóvel. Mas assim, e também cuidar com outro detalhe, que é a questão da idade. Então, às vezes o neto quer chamar a avó para fazer o financiamento junto, porque a avó tem 10 mil de renda e vai ajudar ele que tem só 5. O que isso prejudica? Porque a avó já tem uma certa idade, lá está nos seus 60, 70 anos de idade. E o seguro disso vai ficar muito alto. O seguro da idade dela vai ficar muito alto. O prazo de financiamento também vai ser calculado em cima da idade dela. Então, o máximo que uma pessoa consegue financiar um imóvel até 85 anos de idade.
Então, se essa avó já tem 70 anos de idade, ela só vai poder financiar em 15 anos o financiamento. E os juros, e aí a tendência é que o juros fique um pouco mais alto, porque do seguro. Isso. E tem uma idade assim, olha, até 50, até 60 anos tá de boa, depois começa a pegar um pouquinho mais? Eu acho que assim, a fase dos 60 anos, 50 anos já começa a pesar mais. Sim, aí os juros começa realmente... ser mais expressivo. Mais expressivo. É. Tá, e quantas pessoas? Posso financiar com 5 pessoas, 10 pessoas? Como é que funciona? 10 pessoas. Pode... não tem limite? Não tem limite. Eu posso compor renda com 10 pessoas? Pode compor renda com 10 pessoas. Banco público, né? Caixa. Caixa. Privados, só 2 pessoas. A gente não é patrocinado da Caixa, né? Só pra saber que... Isso não é um patrocínio, não é publi. Não é publi, imagina. O banco público aqui já nos tira do ar, sabe? Falando besteira assim. Não, mas legal, mas eu não sabia dessa. Então, também pode ser várias pessoas. Eu achei que já era limitada a 2, 3. Então, se tiver que ser 5 pessoas para compor renda, até legal, talvez como a Caixa é um banco público, é uma forma também de estimular a própria questão da habitação, que é um déficit absurdo no Brasil, a habitação. Eu sempre falo isso, o pessoal fala, o mercado imobiliário está saturado. Eu falo, gente, vocês não têm noção dos números. Não. Sabe, o déficit habitacional é gigantesco e o financiamento imobiliário, principalmente pela Caixa, talvez tenha esse cunho de dizer, vamos facilitar, porque tem uma necessidade emergencial de gerar habitação para um monte de pessoas aí. E talvez por isso que ele é um pouco mais abrangente de poder incluir mais pessoas nessa composição de renda. Com certeza. A minha então só não financia quem não quer, porque na verdade... Ou não tem amigos. Não tem bons amigos, né? Não tem bons amigos para juntar ali. Exato. Então é uma possibilidade, né? Às vezes você tá com o teu cônjuge, com o namorado, tá com a mãe, tá com o pai. Às vezes você junta a renda de todo mundo ali e você vai conseguir fazer o financiamento, vai conseguir somar as rendas de todo mundo para aumentar o valor de financiamento que você precisa, assim, sempre com muita responsabilidade, né? Então, a gente tenta sempre analisar caso a caso de cada cliente, ver se aquela prestação não vai ficar muito pesada, não vai ficar, se ele está compondo renda com outras pessoas. E a gente sabe que é ele que vai pagar o financiamento sozinho, vamos tomar cuidado para a prestação não te esgoelar, né? Assim, durante o período do financiamento. Mas ficando confortável para ele, sabe que ele tem uma renda extra, sabe que ele faz um trabalho que não está declarado ali, que ele não consegue declarar, é uma ótima oportunidade, né? Fazer essa composição de renda. E falando sobre composição de renda, como é que funciona essa história de composição de renda? Como é que é o cálculo? Bom, como é que é o cálculo e o que é renda no sentido para o banco? O que ele considera como renda? Considera como renda. Como que é o cálculo? 1 mais 2. Entendi. Mas a gente falou, é bem simples, né? É basicamente isso. 1 mais 2. Eles somam a renda dos dois participantes e fazem e a gente coloca lá. Não, mas eu queria saber, por exemplo, o percentual, sabe? Assim, vou falar sobre isso. Senão minha pergunta vai parecer idiota, né? Então, eles somam a renda de 5 mil, mais 5 mil de outro. Como que o banco faz o cálculo para calcular a prestação que o cliente consegue? O cliente ele pode comprometer até 30% da renda dele com empréstimos e financiamentos. Então, se esse cliente não tem nenhum empréstimo, não tem nenhum financiamento, não comprou o carro financiado, ele consegue, esse cliente de 10 mil reais que somou a renda da esposa com o marido e deu os 10 mil reais, ele consegue 3 mil de prestação, tá? Se ele consegue 3 mil de prestação, eu faço o cálculo que ele consegue 300 mil basicamente de financiamento. Basicamente 1% é a prestação de quanto que ele pega de financiamento. Então é basicamente isso, 30% da renda. Se ele já tem empréstimo, se ele já tem outro financiamento, se ele tem consignado, daí vai reduzindo esses 3 mil da prestação. Tá, sem ter nenhum outro empréstimo, a lógica é 30%. 30% da renda. E aí, vamos dizer que então 30% de 10 mil ali seria 3 mil, e aí tu multiplica ali para dar os 300 mil reais, mais ou menos, que 3 mil é mais ou menos 1% da parcela. É uma lógica para o cliente saber. Isso. Então, por exemplo, o cliente está em casa hoje, ele quer saber de uma forma mais rápida o quanto eu consigo financiar o imóvel. Como é que é esse cálculo mesmo? Esse cálculo ele vai pegar a renda dele que ele tem hoje formal declarada, vai multiplicar por 0,3
e vai dar o valor ali, o valor da prestação, que são os 30%, e esse valor tu multiplica por 100, que daí vai dar o valor que ele consegue de financiamento. Beleza, então fazendo essa conta junto, se um ganhar 5 mil, o outro ganha 5 mil, né? Estamos na época da igualdade, né? Senão eu vou ter um problema de dizer quem que ganha aqui. 5 aqui. Vai dar 10 mil reais de renda, vai dar mais 30% disso, é 3 mil reais. E 3 mil reais, então, equivale a uma parcela de um financiamento de 300 mil reais. Então, esse casal aqui, ou enfim, esses amigos, conseguem, então, pegar com 10 mil reais de renda, 300 mil reais financiado. Exato. Então, considerando que é mais ou menos hoje 80% que financia do imóvel, então, pegaria ali um financiamento, sei lá, de 500 mil, de 400 mil, mas um imóvel de 400 mil, né? 80, isso aí, 320. Então, mais ou menos com 10 mil reais de renda, tu consegue comprar um imóvel de 400 mil, financiando ali seus 300 e poucos mil reais. Isso mesmo. Tá. Entendi, boa. Tá. Então, composição de renda, superado, entendi. E aí, dentro disso, a gente vai voltar naquela pergunta que tu fez sobre o que é... o que é renda para o banco? Né? Porque, exato. Boa. O que é renda para o banco? Renda para o banco é tudo que está declarado formalmente. Aonde? Ou em contra-cheque ou em imposto de renda. Então, se você tem uma renda que você ganha... Vamos pegar uma manicure, né? Que manicure geralmente ou ganha em dinheiro ou passa tudo na conta dela, pessoa física, e ela não tem nenhum MEI, não tem nenhum CNPJ, não tem nenhuma empresa fixa... O governo, ele não sabe quanto essa pessoa ganha. Essa pessoa provavelmente não está declarando imposto de renda, então, para ele, essa pessoa não tem renda, né? É um desempregado. Então, esse tipo de pessoa, o banco, ela não tem como comprovar para o banco que ela ganha aquilo mesmo. Então, isso não é comprovado. Então, movimentação bancária não serve para o banco, isso? Bancos privados, até eles aceitam, só que eles olham com mais critérios, cautela para esse cliente. Talvez vão liberar muito menos do que a pessoa comprova. Ela consegue, pela movimentação, dizer que ela ganha 6 mil, mas o banco vai botar que é 2, porque acaba não tendo segurança nesse número. Exatamente. Então, ela não tem nada formal, ela não tem uma empresa, ela não tem nada. Ele vai já olhar com outros olhos aí para esse cliente. Por mais que, às vezes, ele possa ser um altos cliente, né? Um cliente com muito potencial, mas, infelizmente, se ele não está formalizado com essa renda declarada, o banco já vai olhar com outros olhos, tá? Para esse cliente. E a gente tem uma parcela de pessoas que estão dentro desse nicho muito grande aqui no Brasil, porque a gente sabe que pagar imposto é caro, é doloroso para o empresário, para o microempresário. Então, mas os bancos privados, eles ainda analisam. O que é importante para esse tipo de pessoa? Você ter um bom histórico financeiro. Então, você ter um relacionamento com um banco que você quer fazer o financiamento, você pagar tudo em dia, não se comprometer muito com o cartão de crédito. Então, às vezes, os clientes acham que ter uma fatura alta de cartão de crédito é uma vantagem. Falam assim, porque olha só a minha fatura, eu gasto 10 mil de fatura de crédito. Isso o banco não olha com uma coisa boa. Ele olha como, olha, essa pessoa está gastando 10 mil. Será que ela vai conseguir ainda ter mais uma prestação de financiamento? Então isso não é visto com bons olhos pelo banco. Sim, e também não é forma de comprovar a renda. Assim, eu gasto 10 mil no cartão e estou pagando. Ele vai dizer, tá, mas tu não me comprova a renda e tu gasta 10 mil, tu tá 10 mil negativo no meu score quase, né? Exato. Tá, e me diz uma coisa, aproveitando aqui, até uma dica para o MEI, né? Porque às vezes as pessoas, eu sou autônomo, eu não, né? Como é que eu faço? Estou pensando em financiar um imóvel. Hoje o MEI é uma alternativa rápida, barata e que serve para financiamento bancário depois, para comprovar a renda. Exato. Então, ainda mais agora nesse momento que a gente está no período de declaração de imposto de renda, vai entrar, né? É muito bom os clientes que têm interesse, que sabem que o objetivo do ano é comprar um imóvel, começar a conversar com o contador deles, conversar com o correspondente bancário também, para auxiliar a fazer esse imposto de renda correto, né? Então, muitos MEIs, eles acabam não declarando nada no imposto de renda deles, pessoa física, porque acham que vão pagar juros, vão pagar imposto.
Então, eles deixam de declarar no imposto de pessoa física, só declaram na jurídica e o banco não aceita a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. E, às vezes, é uma orientação que o contador não deu corretamente para esse cliente. Depois retificar imposto de renda é complicado, o banco Exato. também já não vê com bons olhos retificação. Exato. Então, é bom você, nesse momento, você cuidar e ir lá perguntar para o contador, olha, eu vou fazer financiamento bancário, eu vou precisar ter uma renda X aqui no meu imposto de renda, como que, né, se essa pessoa teve essa renda mesmo, né, como que a gente faz para colocar essa informação aqui no meu imposto de renda. E tem campos para MEI, tem campos para empresário que tem uma empresa, distribuição de lucros, que ele não vai pagar imposto de renda. Tem também um campo para o MEI, que também ele não vai pagar imposto de renda. Então, tem sempre alternativas ali para o empresário, para o MEI. Então, tem como, assim, hoje não comprovar renda, na verdade, é falta de informação. Falta de informação. Porque o governo foi criando formas do microempreendedor, do autônomo, né, poder, que a gente falou, da manicure, do cabeleireiro, ou enfim, outras profissões que, às vezes, até empregada doméstica, que tinha mais dificuldade de fazer de conseguir organizar suas contas e deixá-las legítimas, né, oficiais. Agora, com o MEI facilitou e o financiamento bancário, o financiamento aceita o MEI, tem campo específico, tem meios de talvez ter uma redução do imposto de renda, tudo com orientação correta. Exato. Então, é bem importante vocês irem num contador sério, num contador que conhece e pedir para ele fazer correto aí essa declaração de imposto de renda. Assim, então, é contra-cheque, imposto de renda, MEI tá show de bola, se tem MEI não muda nada, é que nem uma empresa que vai... Só que daí, como tu falou, assim como uma empresa, o recurso tem que estar na conta da pessoa física, né? Tem que fazer via distribuição de lucro ou outros meios legais, corretos, que um contador vai orientar para que a pessoa, né, o indivíduo, tenha renda, porque é ele que vai pagar o financiamento, não é a empresa dele. Exato. Tem muitos clientes que aparecem assim, não, eu pago minhas contas pessoais na minha pessoa jurídica porque eu não quero transferir para minha conta para não pagar mais imposto de renda. Eu falo, não faz isso, né? Não deixa acontecer isso porque você daí não vai ter renda na pessoa física, só na jurídica. Então, vai acabar te prejudicando na hora de você pegar um crédito, um empréstimo, um financiamento, alguma coisa desse tipo. Oi, me diz uma coisa, CPF na nota. Isso interfere alguma coisa na comprovação? São as perguntas que surgem, né? Às vezes o cliente fala, sempre que eu compro, eu boto o CPF na nota para mostrar que eu faço aquisição, que eu compro, que eu tenho atividade econômica. Mito? Como é que é? Como é que é? Mito ou verdade? Eu não Fato ou fake? Fato ou fake? Por certo, eu não sei te dizer. Eu sei que os bancos privados, eles conseguem olhar o cliente mais amplamente. Então, assim, às vezes o cliente ele tem um cartão Magalu, cartão Marisa, esses outros cartões. Então, como eles estão interligados com essas empresas, eles conseguem fazer um mapeamento desse cliente. O que ele compra, o que ele gasta, se ele gasta mais, se ele gasta menos. Então, eles conseguem ver esses detalhes. Para avaliar, talvez, o score, né? Para avaliar o score, isso. Entendi. Então, mas... Porque o score ele é uma indicação. Olha, esse cliente ele tem potencial, mas ele é quase complemento aos documentos que tu apresenta, né? O score ele vai muito pelo teu histórico financeiro. Então, às vezes você no passado teve algum problema com algum banco. Você teve uma dívida, você estava pagando o teu financiamento, não conseguiu pagar um mês o financiamento, deixou essa prestação acumular, acumulou juros... E foi lá, o banco te chamou, vamos fazer uma renegociação aí de dívida, vamos quitar essa tua dívida com desconto. Você vai lá, quita essa sua tua dívida com desconto, acha que tu está fazendo um ótimo negócio, né? E no final você entrou para uma lista negra do banco, dos bancos, né? Então você entra numa lista negra do Bacen e quando você for solicitar crédito, vai aparecer um alerta para os bancos. Olha, esse cliente é mal pagador. Esse cliente lhe deu prejuízo ao banco. Então, isso acaba baixando o teu score, acaba baixando as possibilidades, as chances de tu conseguir um financiamento imobiliário. Então, esses são os parâmetros, né? Se tu tem um investimento no banco, isso acaba aumentando o teu score, vendo que tu é uma pessoa controlada nos teus gastos, tem ali um investimento, tem uma organização financeira. Então, esses... Pontos positivos é guardar dinheiro dentro do banco. Pontos negativos é gastar mais do que
mais do que ganha, ou ter alguma dívida que você teve uma renegociação com o banco. Então, me diz uma coisa, já que a gente está falando essa questão assim de não pagar, às vezes de uma dívida, como é que funciona o cliente que às vezes sem querer, não é aquele cliente que está fazendo isso assim consciente, Sim. às vezes até por não querer, não conseguiu, mas sabe do que está acontecendo. Sim. Às vezes um cliente está ali com a vida dele acontecendo, esqueceu de pagar uma conta de um celular e descobre muitas vezes quando vai sentar contigo lá que está com o nome no Serasa. Sim. Como é que funciona a dinâmica com esse cliente? O cliente tem salvação, não tem salvação para o financiamento bancário? O banco, ele não quer nenhum tipo de cliente que tenha alguma restrição com SPC e Serasa. Então, o cliente ele tem que estar com o nome totalmente regular, limpo, sem nenhuma restrição. Nesses casos, o cliente ele vai ter que regularizar, vai ter o tempo ali que o sistema vai processar essa informação e só depois a gente vai conseguir rodar a análise de crédito e fazer a aprovação desse cliente. Então, esse período pode demorar de 15 a 30 dias. Tá, mas, por exemplo, o cara foi lá e pagou, resolveu daí? Pagou, Liberou? resolveu. Então, tô com o meu nome no SPC, pô, não vou conseguir financiar. Meu amigo, se tu pagar aquela conta, porque às vezes é um erro, né? Uma conta lá de telefonia de R$200, R$150, o cara se assusta. De R$5 já compromete. Já compromete. Caiu no Serasa é um problema. Mas é um problema de fácil solução no sentido de que se foi uma conta esquecida. Tu vai lá, paga a conta e resolve o problema. Resolve, daí tu pode financiar o imóvel tranquilamente. Exato. A mesma coisa para vendedor. Vendedor também não pode ter restrição no nome. Quem está vendendo imóvel não pode ter restrição. Não pode ter restrição. Se eu estou restrição. vendendo e aí tenho lá uma conta pendente, tem que não pagar. Financia? Não. Eu não recebo financiamento, na verdade. Não recebe financiamento. Depende, assim, né? Sim. Depende do do valor da renda, do valor da dívida, né? A gente sempre orienta o cliente a pagar, se for possível. E se não for possível pagar, né? Às vezes tem uma construtora que tem alguma dívida ativa com algum órgão, alguma coisa assim. O valor dessa dívida não pode ultrapassar um percentual do valor do imóvel. Pô, então, olha que legal essa dica que a gente está vendo aqui. Às vezes o cliente está vendendo imóvel para pagar uma dívida, só que, sabe? E aí vai descobrindo o processo de financiamento que ele não tem como financiar porque ele tem uma dívida. Exato. Então, assim, você que tem uma dívida e está vendendo imóvel, se atente para que o valor de entrada pague essa dívida. Seja o suficiente para pagar essa dívida. Exato. Então, olha como a informação às vezes, estou vendendo imóvel, consulta direitinho uma correspondente para a gente poder fazer o cálculo de qual é o valor de entrada que tu tem que pedir para pagar essa dívida que tu tem, porque senão tu não consegue receber o financiamento bancário. Entendi. Exato. Todo mundo tem que estar zerado, assim, né? Porque o banco quer evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de risco. A nossa taxa de inadimplência ainda no Brasil é muito alta, né? Por isso que os nossos juros também são altos, né? Então, eles querem evitar qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação. Então, eles querem que tanto o vendedor quanto o comprador estejam 100% regular nesse processo. E nessa parte da aquisição, como é que funciona a FGTS? Que a FGTS também é uma outra facilidade que o financiamento traz para a pessoa que quer fazer uma aquisição. Muitas vezes acontece assim, piloto de avião, né? Tem uma série aqui, né, está em Floripa, então a gente tem o aeroporto próximo. Né? Pela segundo ano consecutivo, o melhor aeroporto do Brasil, né? Com licença. Então, e nosso aeroporto só cresce. Então, a gente cada dia mais tem atendido piloto ou pessoal envolvido nas companhias. E é muito comum, às vezes, eles quererem, né, fazer o uso do FGTS. Sim. Né? Então, ainda o financiamento bancário te dá ainda essa possibilidade. Como é que funciona o FGTS para aquisição de imóvel junto com o financiamento? É muito importante o cliente ressaltar quando ele tiver FGTS para a gente, falar, olha, eu tenho FGTS, porque é uma oportunidade, digamos assim, única, né? O cliente ele só pode utilizar o FGTS na compra do primeiro imóvel ou do único imóvel na região onde ele mora ou trabalha. Então, assim, se é o primeiro imóvel dele, aproveita e utiliza o FGTS. Vai ser rara as outras ocasiões onde ele vai poder utilizar o FGTS, né? Então, no saque aniversário, mas são pequenos os valores. Então, ele pode utilizar o FGTS na compra do imóvel dele. Então, ele sinaliza para a gente vê se ele está dentro de todas as regras que tem ali para a utilização do FGTS, essa questão de ele tem que trabalhar ou residir por mais de um ano na região onde ele está comprando imóvel. Ele não pode ter nenhum imóvel no nome nessa região, então tem que ser o primeiro ou o único imóvel na região.
ele tem que ter mais de 3 anos trabalhado sobre o regime FGTS. E o imóvel que ele está comprando também não pode ter sido adquirido nos últimos 3 anos com recursos do FGTS. Então, basicamente, são essas as regras que o cliente tem. Mas se eu sou, então, vamos lá, um piloto que nasci em São Paulo, tenho um apartamento lá em São Paulo. Me mudei para Floripa, faz 5 anos que eu estou em Floripa, e agora eu quero comprar um imóvel em Florianópolis, tenho meu apartamento em São Paulo, mas quero comprar meu AP em Florianópolis, e já estou há 5 anos aqui, 5 anos trabalhando. Pode usar o FGTS? Pode usar o FGTS. Ele já está cumprindo a regra ali de morar mais de um ano aqui na região de Florianópolis e não tem nenhum imóvel aqui na região. Então, ele pode utilizar. Contanto que o imóvel dele de São Paulo não esteja financiado. Tá? Não pode ter financiamento também ativo sobre o regime SFH. Entendi. Então, Ótimo. é bem simples, é bem fácil. Vai adicionar mais 5 dias aí no processo de financiamento. E precisa cumprir essas regrinhas aí de... FGTS é só para imóvel residencial, né? Comercial. Só imóvel residencial, isso. Comercial não pode, terreno não pode também. Exato. Então, é para uso mesmo da pessoa. A ideia é usar um recurso para aquisição de moradia, enfim. Aquisição de moradia, isso mesmo. Esse é o grande detalhe. Entendi. E assim, outro detalhe bem importante é se você está comprando com a tua esposa. Você tem um imóvel no teu nome, mas ela não tem imóvel no nome dela. Você comprou o imóvel antes de casar, tem um imóvel no teu nome, e ela não tem nenhum imóvel no nome dela, ela pode estar utilizando o FGTS. Então, a regra ela é individual. Se a pessoa cumprir a regra, mesmo que o cônjuge dela tenha um imóvel, não cumpra alguma das regras, ela pode utilizar. Fantástico. FGTS pode usar para bater saldo? Pode usar para bater saldo devedor então, também. Então, eu posso decidir não usar na compra, mas eu posso depois fazer uso disso. Fazer uso disso. Cumprindo todas as regras também. Sim, seguindo essa lógica, que se fosse... Bom, quando for usar o FGTS, tem que se lembrar dessas regrinhas. Isso. E ele pode tanto usar para compra quanto para quitação de saldo. Isso mesmo. Uma ótima oportunidade para você quitar o teu saldo ali, o saldo que você tem, ou amortizar o saldo que tu tem com o banco ali. Achei que tu ia falar ótima observação. E tu pode fazer isso de 2 em 2 anos. O quê? Utilizar o FGTS para bater? Para amortização. Isso. Então, a palavra certa é amortização. Isso, amortização. Tá. E me conta o seguinte, quero comprar uma sala, ou um terreno, ou uma casa. É diferente o financiamento bancário no sentido de percentuais, taxas, como é que funciona isso? Varia bem pouco, tá? O processo é praticamente igual, tá? Dos dois, não muda detalhes, documentações. Mas e percentual, não? Se eu vou comprar uma sala comercial ou um apartamento, o percentual financiado? Ou terreno? Percentual financiado, tá? Então, sala comercial usada é 70%. Então, o banco financia até 70%. E terreno tá agora financiando até 80%. E sala comercial nova, 80% também. Pô, maravilha. Então, tá quase a mesma coisa. As taxas de juros estão variando bem pouquinho, assim, 0,5%. Do residencial para o comercial e para o terreno. Então, tá. Pô, que fantástico, porque não foi sempre assim, né? Não foi sempre assim. Antigamente era mais vantajoso comprar um imóvel residencial. Exato. Hoje já está quase elas por elas. Que legal. Então, imóvel residencial, comercial ou terreno, tu pode comprar financiado, praticamente as mesmas taxas. Claro, tem que avaliar, tem uma variação. A única diferença é que nessas operações você paga o IOF. Sobre o valor... E quanto que é o IOF? É 3%, aproximadamente. Tá. Sobre o valor financiado. Tá. Tu paga isso distribuído? Eles abatem do valor que você pegou de financiamento. Ah, tá. Então, se tu pegou 500 mil... Não, minto. Eles não só no crédito com garantia, né? No crédito com garantia, eles abatem do valor que você pegou de financiamento. Nessas outras modalidades, você vai pagar à vista... em cash no dia da assinatura. Tá, então vamos lá. Se eu quero comprar uma sala, ou um terreno, ou um apartamento, o financiamento bancário... Igual, praticamente. Assim, vamos dizer, prazo, percentual financiado muito parecido, Isso. Taxa de juros parecido, claro que tem uma característica, mas hoje já está muito mais nivelado que no passado. Exato. Ou seja, bem facilitado. A única diferença é que tem o IOF para quando sala? Sala comercial. Isso. E terreno não. Terreno... Talvez. Exato. Aí, no caso da sala,
é 3% que tu vai pagar sobre o valor financiado. Então, se eu comprei uma sala de 500 mil, eu vou financiar lá 400, e desses 400 eu vou pagar 12 mil de IOF. Isso. Mas o resto é tudo muito parecido. Pô, facilitou muito hoje, né? Então, Muito. no passado era 50%, podia financiar só 50% da sala. Quando a gente lançou o Oca Floripa, a gente fazia fluxo de pagamento durante a obra de 50%, porque a gente não podia. Que no final... Lá no final, a gente tinha que ser mais pessimista, assim. Nossa, facilitou muito. A gente está com o lançamento agora de um loteamento. E agora até, inclusive, vai ter informação aí, dá para financiar. Fica aí, ó. Fica a dica. É bom lembrar que o terreno, para financiar terreno, tem que ter viabilidade para a construção de imóvel residencial. Tá? Ele tem que ser urbano, uma área urbana, e tem que ter viabilidade para a construção. Perfeito. Não, esse empreendimento é do lado do Oca Floripa, um loteamento com tubulação subterrânea, maravilhoso, matrícula top das galáxias. Financia. Olha só, tu compra comigo, financia com ela. Exato. E aí tu vem aqui nesse coworking aqui, a gente faz a festa aqui de comemoração, pode ser assim. Não, show de bola. Tá, deixa eu ver mais uma situação que eu queria saber. Mas tem alguém que no meio disso é melhor ainda, assim, tipo, que financia um percentual maior e tem talvez o trâmite ainda um pouquinho mais facilitado, que são os funcionários públicos, ou não? Como é que tá? Eu quero saber hoje como é que estão os funcionários públicos para financiamento bancário com a Caixa. Os funcionários públicos, eles sempre tiveram uma vantagem porque o banco olha para eles como o cliente ideal, perfeito, né? Cara que está super estável, com a chance de inadimplência muito baixa. Então, o banco ele quer esse cliente. Ele atrai esse cliente. Ele já teve uma diferença na taxa de juros no passado, aí, há uns dois anos atrás. Esse cliente ele tinha uma redução maior na taxa de juros. Hoje, ele não tem mais essa vantagem na taxa de juros. Está todo mundo mais ou menos igual. Mas se esse cliente ele faz a portabilidade do salário dele para a Caixa ou para outro banco, ele consegue essa mesma redução que ele tinha no passado. Então, hoje, assim, funcionário público, ele segue sendo, você que é funcionário público, você segue sendo o cliente ideal, desejado pelas instituições financeiras e fazendo a portabilidade do salário para o banco, ele vai conseguir uma redução na taxa de juros. Daí ele consegue realmente, talvez assim, a melhor taxa de juros para o funcionário público, continua sendo com essa portabilidade do salário para o banco que ele vai fazer o financiamento. Exato. A dica é essa. A dica para o funcionário público é faça a portabilidade do teu salário para o banco que você vai financiar, que tu vai conseguir atingir as melhores taxas de financiamento possível. Exato. Mas o percentual financiado mexe ou não? Mexe. Aí não. Aí é 80% ainda. Isso. Tem alguém que consegue mais que isso? Tem alguma forma de conseguir financiar? Tem bancos que financiam até 90% do valor do imóvel. Tá? Só que eu não costumo falar isso muito para o cliente, porque depende muito do score, da avaliação do cliente para o banco. Então, isso só libera para aqueles clientes que têm uma boa avaliação, que têm um bom relacionamento, que são aqueles clientes bem tops, assim, vamos dizer assim, para o banco, que nunca deram problema. Então, a maioria dos clientes libera até 80%. O cliente mais VIP, o cliente que tem um bom relacionamento, que nunca teve algum problema, ele vai conseguir 90% em um banco específico só, tá? E falando de aquisição, o cliente que hoje vai comprar um imóvel vai financiar. Ele pode financiar o que junto com o valor do imóvel? Assim, taxas, sei lá, o que mais? Porque uma coisa que também é interessante, que às vezes eu falo para o meu cliente, quando ele compra um imóvel financiado, é que tu imagina quando tu compra um imóvel financiado mobiliado, é que tu financia a geladeira, o sofá em 30 anos junto, né? Porque tu tá comprando todo o imóvel mobiliado e tudo que tá ali dentro tu tá financiando junto, né? Exato. Mas aí, junto com essa questão da aquisição, quais as taxas que eu consigo botar aí? Porque tem o ITBI, tem um monte de coisa. As taxas que você vai pagar, você vai ter de despesa ali nesse processo de transferência do imóvel para o teu nome, são as taxas. Primeiro, a taxa do banco, né? Taxa de emissão do contrato ou avaliação de bens. Então, essa tarifa depende de banco para banco, ela varia de R$ 1.900 a R$ 3.000, R$ 4.000, dependendo do banco, dependendo da modalidade que tu está pegando de financiamento também. Você vai ter o ITBI, que ele vai a 2% do valor do imóvel, o valor de avaliação do imóvel ou da prefeitura ou valor de compra e venda, dependendo qual for maior entre os dois. Lembrando que também você vai ter desconto por estar financiando o imóvel. Tá? Se você financiar o imóvel, você ganha um desconto ali com a prefeitura, vai pagar um pouquinho a menos, né? E você também vai ter
os custos de transferência do imóvel no registro de imóvel. Então, vai pagar o FRJ mais as despesas de cartório. Então, essas despesas ao total, elas variam em 3,5% do valor do imóvel. Tá. E o banco, ele permite que você financie até 5% para pagar essas taxas, essas tarifas. Então, se o cliente está financiando... Só que ele tem uma regra básica. O total disso, taxas das despesas de transferência, mais o valor financiado, eles somando os dois, eles não podem ultrapassar 80% do valor do imóvel. Ah, tá. Então, a composição do 80% inclui taxas, ITBI, tudo isso não é excedente essas taxas. Não é excedente essa taxa. Então, ele não pode financiar 80% mais os 5% de taxa. Tem que dar o total de 80%. Esse valor ele vai ser depositado na conta do comprador quando finalizar todo o processo, como uma forma de reembolso. Então, o cliente vai ter que pagar todas essas despesas para os órgãos ali à vista e depois o banco paga para ele esse valor de 5% então na bem conta. importante isso também, porque às vezes o cliente acha, o banco financia o ITBI, ele financia também minhas taxas. Na verdade, ele te reembolsa. Não é que ele te financia isso, porque, na verdade, tu vai ter que fazer o pagamento disso. Exato. E depois, quando concluir o processo de financiamento, ali 30 dias depois, 40 dias depois, aí que tu recebe o recurso de volta. De volta. E daí tu utiliza como tu quiser. Tu não precisa dar satisfação pro banco, o que tu vai fazer, se tu vai pagar uma conta, se tu vai fazer os móveis da tua casa. Você não precisa dar satisfação. Isso é uma ótima vantagem, porque tu tá pegando um empréstimo com uma taxa de juros a menor do mercado. Crédito imobiliário é a taxa menor do mercado. Consignado, crédito pessoal, qualquer outro tipo de crédito é superior ao financiamento imobiliário. Então, tu está pegando uma taxa de juros menor, só que você vai receber só depois que finalizar o processo. Mas assim, é quase que tu pega um empréstimo, hoje tu financiar as taxas junto, é quase tu pegar um empréstimo pessoal com uma liberação de 40 dias, com o menor juros possível do mercado, com uso indiscriminado. Pode fazer o uso que tu quiser. Exato. Uma baita alternativa também, hein? É uma ótima opção, hein? Que isso. Só que a gente devia fazer a raça pra cima, clica aqui. Me conta uma outra coisa. Você tem 25 anos, né? 25 anos. Tá, daí me conta o seguinte. Como é que hoje o cliente, assim, como é que uma pessoa como você, com 25 anos, já consegue entender tanto de um assunto? Como é que é essa tua história aí, tão novinha, né? A gente não se conhecia pessoalmente ainda, né? Não se conhecia ainda. Então, com 25 aninhos aí, já consegue dominar tanto o assunto, fala com tanta propriedade, parece que isso já nasceu contigo. Já nasceu comigo. É um spoiler. O detalhe que já nasceu comigo, assim, né? Desde os meus 12, a minha mãe sempre trabalhou nesse mercado em banco, depois ela teve correspondente bancário, então eu sempre estive muito próximo disso. Desde quando eu era pequena, sempre ajudei ela, sempre trabalhei com ela no correspondente quando ela atuava ali. Então, eu sempre cresci acompanhando isso. Cresci acompanhando o mercado, cresci com o momento ali do Lula, da Dilma, de quando o mercado imobiliário deu um boom, depois quando ele deu uma retraída. Então, eu sempre participei disso. E há uns 3 anos atrás, só que eu também fui muito receosa, né? Eu não queria entrar nesse mercado. Eu falei assim, não, olha, eu já conheço, estou saturada, não é isso que eu quero. Eu sou graduando em engenharia de produção, mas sempre fui muito mais voltada para a economia, para a área da economia. Queria fazer economia, meus pais não deixaram, falaram, não, economia, não. Então tá, então eu vou para engenharia de produção, que tem a ver também com isso. E daí fui muito receosa em entrar novamente nesse mercado de imobiliário. E quando eu decidi, não, eu vou abrir um correspondente, vou entrar nesse mercado também, eu me apaixonei de novo, assim, né? Eu vi assim, poxa, nada daquilo que eu tinha vivido no passado hoje é verdade, né? Tipo, todos aqueles traumas, aqueles medos, nada mais é verdade. E eu acabei me apaixonando, fui me aprofundando nos detalhes, assim. Eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas vão muito no superficial, assim, né? Fazem e não sabem por que estão fazendo as coisas. Peguei muitos correspondentes, clientes falando de outros correspondentes ou de outras pessoas, corretores também,
que vão só no superficial da coisa. Então, eu acabei indo mais, me aprofundando, perguntando, tá, mas por que tem essa verbação aqui nessa matrícula? Por que disso, né? Lendo mais, eu acabei gostando disso, fui me aprofundando. Eu abri meu correspondente, depois eu fui trabalhar também numa startup que eu pude conhecer de outros bancos, conhecer um mercado maior, assim, né? Então, eu acho que foi muito da minha paixão por esse mercado que eu conheci e também da dedicação de querer saber mais, de querer entender melhor, assim, sabe, do mercado. Então, e eu também gosto da economia, dos números, dos investimentos. E eu costumo dizer assim, olha, tem que ser um negócio bom, sabe? Eu não gosto de oferecer uma coisa ruim para o cliente, que o cliente vai prejudicar ele, que eu vejo que vai ser uma coisa que não vai ser legal. Tô nervosa quando eu falo de mim. Mas é massa. Dá pra ver que tu falou até mais forte, assim, sabe? Até subiu o volume aqui no meu microfone, né? É massa isso. Não, mas é que não tem como não, né? Porque vem de casa, né? Eu conheci tua mãe, na verdade, né? Sim, eu conheci a tua minha mãe. mãe. Aí tu entrou pra me salvar lá no Exato. financiamento. A minha mãe é fera, assim, a minha mãe é meu espelho, assim, eu vejo a minha mãe e a minha meta é ser igual, né, ser melhor que a minha mãe. Tem uma piada que meu pai fala assim, olha, para carnear um porco, meu pai era bom, mas melhor mesmo sou eu. Então meu objetivo é ser melhor que a minha mãe. Eu tenho essa questão do investimento, da preocupação financeira. Eu sempre fui muito ligada a isso, sempre gostei muito disso. Então, eu tenho essa preocupação em também saber que o cliente está fazendo um bom negócio, saber que o cliente não está se metendo numa furada, não tá comprando uma coisa que vai ser ruim. Já chegou em momentos onde eu conversei com o cliente e vi que podia tá acontecendo alguma coisa de errado ali durante a negociação. Eu tentei alertar ele, realmente estava acontecendo, ele estava entrando, se metendo com corretores que não eram idôneos, que uma imobiliária que não existia, que não era legal. Então, eu sempre busco assim orientar da melhor maneira o cliente para ele fazer um bom negócio, rápido e que seja fácil, né? Que ele tenha uma boa experiência aí no processo de financiamento imobiliário. Até porque, como tu mesmo colocou, hoje em dia, o cliente do financiamento bancário, ele vai e volta agora, né? Vai e volta. Então, assim, tu hoje está muito lado a lado com o corretor de imóveis. Assim como o corretor, que uma vez vendia um imóvel para o cliente, nunca mais ia ver ele, porque ele ficava com aquele imóvel 30 anos. Hoje em dia, esse cliente volta em 2, volta em 4 anos, tem um amigo, indica. Exato. Então, na verdade, tu ficou muito aliada ao corretor e sobre o mesmo mindset de ou eu presto um serviço que vai fazer esse cliente voltar, ou realmente eu estou perdendo dinheiro, né? Além de reputação, credibilidade e tudo mais, tu perde dinheiro porque hoje o processo de retroalimentação, ele acontece de fato, né? A dinâmica está muito mais rápida, né? Está muito mais rápida e esse cliente, ele indica para outro amigo, que indica para outro amigo. Então, vai passando para frente, assim. Tenho clientes que financiaram no início comigo, quando eu comecei, e agora voltam, olha, estou comprando outro imóvel e vamos financiar, ou tenho esse amigo que eu preciso te indicar. Então, é um mercado bem cíclico, assim, né? Ele vai e volta. Isso é bem legal, porque, assim, às vezes o cliente, ele sai procurando imóvel sozinho, né? E às vezes essa jornada fica muito mais longa, porque o ideal seria, começa a procurar, ao procurar um imóvel, na verdade, antes de procurar um imóvel, procure um corretor. Mas procurar um corretor sem procurar um imóvel? Exatamente. Primeiro, procure um corretor e uma correspondente, daí aqui, né, nossas empresas, procura a Santa, né, e a Agilicred, ou depois eu vou passar teu Insta também, Cred com a Gabi, isso. E por que isso? Porque às vezes a gente precisa conversar antes de definir tudo, né? Às vezes o cliente ele tem talvez uma ansiedade ou acha que para mim, buscar meu imobiliário, uma correspondente, eu já tenho que saber mais ou menos meu imóvel, já tenho que saber mais ou menos minha grana. E tu não tem que saber nada, cara. Porque às vezes tu é um fisioterapeuta, tu é um médico, tu é um mecânico. E tu tem que saber do teu negócio. Exato. Quem tem que saber do nosso negócio é nós. E a gente tá ali para quê? Para que antes que tu defina, tu conversa com a gente. Com os especialistas, né? Onde a gente vai te orientar sobre crédito, sobre a questão de imposto de renda, declaração, como é que tu justifica, prazos, juros, questão do tipo de imóvel que é melhor para tu comprar, dependendo do teu formato de pagamento. E como informação, aí tu vai decidir o produto. Né? Exato. E às vezes as pessoas querem definir tudo e quando vão querer nos acionar,
a coisa já está um pouco difícil, já tá né? difícil, já tá, né? Tenta se comprometer com o vendedor, vai lá ver, ele precisa de mais tempo para regularizar as pendências que estão no CPF dele, aquela conta que apareceu lá, aquele surpresa. Então, é realmente isso. Ele precisa, primeiro, um corretor, depois o correspondente, fazer todo esse processo. E eu, como correspondente, né, podendo dar uma dica, sempre procure uma imobiliária ou um corretor que você tenha uma referência, que seja idôneo, que você saiba do histórico ali, porque a gente vê muita coisa, um mercado que ou o cliente vai sozinho, né, vai fazer a compra sem um corretor, sem uma pessoa especializada no mercado, e acaba se deparando com vários problemas, várias coisas que poderiam ser previstas por um corretor de imóvel, ou então vai atrás de um corretor ali anônimo, né, e tem alguma surpresa negativa, também alguém tá passando golpe, fazendo alguma coisa que não é legal. Então, sempre pegue uma boa referência de uma boa imobiliária da Santa Ilha, ou de um corretor que tenha também uma referência boa, para você evitar problema durante esse processo, porque a gente está falando de um valor de um imóvel de R$100 mil no mínimo, né? Num imóvel de 500, 300, 1 milhão. Então, não é um valor baixo. Então, você tem que se precaver de qualquer tipo de problema, né? É engraçado que o cliente, às vezes, ele acha que ele pode, é só ir lá, entrar no site, ver o imóvel e é só vender o imóvel. E não é isso, né? A gente tem que cuidar da documentação, de toda a parte burocrática, verificar se os vendedores têm alguma restrição que possa ser impeditiva na compra, tem algum processo trabalhista, se esse imóvel está regular, se ele está com todas as despesas em dia, se ele não tem alguma dívida. Então, todo esse trabalho assim, do corretor, juntamente com o correspondente bancário, ele é muito importante, né? Para você não ter nenhum tipo de problema ou dor de cabeça e não sofrer com isso aí, talvez, para o resto da tua vida, né? Com essa experiência ruim. Exato. E a gente pode até se comprometer, né? O cliente que for lá, tô começando a querer procurar um imóvel. Antes disso, vai na Santa Ilha, fala com a gente faz essa ponte com a Gabi. A gente senta junto, tudo gratuitamente, né? A gente fala, tudo é só pós-pago, é só no sucesso. Se deu certo, é ali que a gente vai conversar. Exato. Porque antes disso, toda essa conversa, essa consultoria, ela é gratuita. Então, a gente vai trocar ideia para que quando tu vai de fato a mercado, tu já vá muito bem informado, preparado com prazos, com questão de organização, questão contábil, imposto de renda, a questão daquilo que eu possa... Porque às vezes o cliente, sabe o que acontece muito engraçado? Às vezes o cliente vai lá e quer comprar um imóvel de 600 mil. Aí... ele não se contenta, não fica tão satisfeito, fica 6 meses, 8 meses. Aí ele vai lá e acha um imóvel. Tá, vamos comprar esse aqui. Aí quando ele vai fazer o financiamento, a correspondente fala, tu podia financiar até 800. Exato. Mas, cara, sabe? O cliente, nesse processo, ele viu vários imóveis que ele se encantou, mas ele, isso aqui é muito caro, eu quero até 600, Exato. Que mais que isso é muito. A falta de informação do quanto ele realmente poderia financiar afastou ele do sonho dele. Exato. Porque se ele soubesse isso no início da jornada, realmente seu potencial de financiamento, ele teria feito um processo muito mais exitoso, feliz e satisfatório. Mas ele foi descobrir depois, às vezes aquela oportunidade passou. Então, procurar a imobiliária e principalmente o correspondente ser um protagonista no início da jornada, porque o correspondente entra no processo, na etapa errada, mas isso é por causa do cliente e lá na Santa Helena a gente está corrigindo isso. Sim. O cliente chegou, a gente chama o correspondente para a gente fazer um briefing correto daquilo que realmente o cliente tem de potencial de compra, que muitas vezes é superior ao que ele acha. Exato. E aí muda totalmente aquilo que ele realmente vai acabar adquirindo. E o processo dele fica muito mais satisfatório. Então, chamar um correspondente no início muda toda a jornada do cliente, né? Toda a jornada. Ele consegue ver um imóvel sem tanta pressão, sem insegurança. Então, ele vai conseguir ver a real capacidade dele, quanto que ele vai conseguir de financiamento real, se ele consegue mais, se ele consegue menos. E ele vai conseguir ter muito mais sucesso, realmente. Aí. Até para organizar, às vezes, uma questão de documentação, que às vezes precisa de um prazo. Exato. Ele vai fazendo isso enquanto vai procurando imóvel, né? Exato, muito exato. Legal. Então, vou fazer 2 perguntas para ti de prova. Tá, vai lá. Primeiro, terreno. Vou comprar um terreno e nesse terreno tem uma casa. Essa casa não está averbada. Posso financiar o terreno? Não. Essa você já sabia. Sabia já, porque eu já me ferrei nessa já. Primeira vez que eu conheci ela foi assim, foi com um terreno num condomínio, com uma casa não averbada, feliz da vida, falou tal de oportunidade. Não deu. Não deu. Explica. Precisa estar averbada, tá? Para comprar. Se tiver uma casa no terreno
o banco não financia esse terreno, ele não considera como se fosse um terreno. E se tiver e se ele quiser financiar a casa tem que estar averbada nesse terreno também. Então não é nenhuma coisa nem outra pro banco. Nenhuma coisa nem outra. Então, precisa regularizar essa situação, precisa fazer essa averbação dessa casa nesse terreno. Ou então, demolir essa casa. Às vezes tem uma casa ali que está ali só por estar, né? Uma casa de baixo valor. Quer dizer o seguinte, o terreno é 1 milhão, mas tem lá uma casa de madeira que não vale 50 mil. Não importa, o banco olha aquilo e fala, ó, existe algo em cima do terreno. Existe algo em cima do terreno. Então, ele vai exigir ou que faça demolição ou então... A regularização. A regularização. Através daí, vai tirar uma BITS, prefeitura, e aí é um processo um pouquinho mais longo. Isso. Então, atenção, terreno com matrícula, mas que tem alguma obra em cima, atenção. Né? Atenção. E atenção até para o corretor de imóvel. O corretor de imóvel agenciou esse imóvel, viu que tem uma casa em cima e ela não está averbada, ele já pode mesmo sinalizar o vendedor para fazer essa regularização ou então já colocar no anúncio, olha, essa casa não financia, não tem como financiar. Então é uma opção ali já para ele se atentar a isso. Legal, ótimo. Outra questão, às vezes um cliente, sabe, ele vai comprar um imóvel na planta. E aí ele fala, pô, Felipe, eu não estou muito seguro porque eu vou financiar daqui 3 anos. Esse imóvel eu tenho medo que, pô, mude muito o cenário. Só que a gente, particularmente eu, né, eu olho e eu vejo que, na verdade, existe uma dilatação, mas ela tem seu piso e seu teto. Sim. Mas é possível a gente falar, olhando base histórica, para o cliente, olha, você que vai comprar imóvel hoje, vai financiar daqui 3 anos... Existe uma certa segurança, uma certa previsibilidade das taxas que ele vai pagar daqui a um tempo? Eu acho que assim está muito atrelado a essa questão do fomento do habitacional no Brasil, né? Então, hoje a gente vê a taxa Selic, que é a taxa básica aí que os bancos utilizam para para emprestar dinheiro e para conceder dinheiro também. Só que o financiamento habitacional, ele tem um peso muito grande, assim, né? Eles querem fomentar isso. Então, hoje a taxa de juros está a 14%, só que o banco ainda está mantendo a taxa de juros a 9%. Então, essa é uma garantia que a gente tem, que o país ele sempre vai estar fomentando o financiamento imobiliário, vai estar sempre tentando baixar essa taxa de juros para que ela esteja menor o possível, para continuar ali que o mercado imobiliário esteja aquecido, esteja rodando conforme ele deve estar. Porque até o que foi que a gente viu na pandemia. Na pandemia, era um momento de muita insegurança. Quando começou a pandemia, foi um momento de muita insegurança, né? Os corretores de imóveis estavam preocupadíssimos se iam conseguir vender, fazer as vendas. Todo mundo estava preocupado. E, no final, foi uma grande surpresa, porque foi aquele boom, né? Os clientes querendo trocar de imóvel, incentivados pelas taxas de juros dos bancos, foram comprando novos imóveis, aumentando a sua condição de vida ali. Então, o mercado imobiliário ele está sempre rodando, assim, tem sempre movimento. Se a gente for avaliar, até como tu estava comentando, né, da época que tu ingressou e até com a tua mãe, que foi ali mais, acho que talvez em 2000 Foi na pandemia. Ah, tu? Eu abri a empresa na pandemia. Deixa eu te ajudar aqui, deixa eu ver. Ajuda ela aqui para nós. Eu acho que já foi. Agora foi? Consegui. Virou? Foi da pandemia. Mas assim, por exemplo, se a gente for analisar, desde 2000, vamos botar ali na época, acho que o Lula entrou, né? E deu uma fomentada na 2002, acho que foi, né? Foi na época que deu mais uma fomentada no crédito imobiliário. Isso. Né? Podemos botar que desde 2002 até hoje, esses 20 anos... Foram 20 anos onde o crédito imobiliário bombou no Brasil e por mais que teve impeachment, teve guerra nos Estados Unidos, teve agora guerra, não sei, na Rússia, lá, né, na Ucrânia, a gente teve pandemia, ou seja, o mundo teve problemas, o Brasil teve problemas, mas em 20 anos o crédito imobiliário ele se manteve estável, ou seja, a Selic saiu de 2 para 14 e o crédito imobiliário ele vai variando de 6 para 9, 6 para 9,5. Né? Então a gente pode hoje trazer para o cliente que está comprando imóvel, às vezes no lançamento, e que ele, poxa, como é que vai estar o crédito daqui 3 anos, 4? Cara, olha para os últimos 20 anos, olha tudo que o Brasil passou, o mundo passou, a Selic saiu de 2 para 14, mas o financiamento ficou entre 6 e 9. Então, o impacto das questões mundiais nacionais no financiamento dos últimos 20 anos são muito baixas, né? Muito baixas. Então, o cliente ele pode ter essa segurança, assim, que o Brasil vai continuar fomentando o crédito imobiliário,
para não perder a economia, ele ali na pandemia, ele fomentou através do crédito imobiliário, através do financiamento, porque é onde faz a máquina girar, né? Então, daí tudo se inicia, né? Seja por uma questão do processo da máquina girar econômica, né? Que o mercado imobiliário hoje é um braço importantíssimo, seja uma questão social, porque quando a gente fala de déficit habitacional, que hoje qualquer presidente, né, precisa olhar para isso, quem estiver à frente, a necessidade de gerar moradia e condição das pessoas poderem comprar a sua casa. Então, na verdade, existe tanto uma política pública quanto uma política econômica que faz com que o financiamento bancário ele seja algo necessário e imprescindível de se manter de uma forma saudável, protegida, né? E até falando da Caixa, a Caixa é um banco público que precisa estar fomentando o mercado. Então, essa é a meta deles, né? Esse é o principal foco deles, onde o banco mais gera movimento dentro do banco é através do crédito imobiliário. Então, realmente, o cliente ele não precisa se preocupar de como vai estar o cenário daqui a 3 anos, porque, com certeza, o crédito imobiliário ele vai estar em alta ainda. O setor imobiliário vai estar em alta ainda, vai estar deslanchando aí. Acho que isso não pode ser uma preocupação do cliente. Exato. Até porque, assim, uma das questões que é a alta da Selic, realmente, se a gente for pensar, ela impactou muito pouco, assim, proporcionalmente, né? O pessoal, acho que é muito mais... Isso mostra o quanto que o governo realmente tem a intenção, e os bancos também, né? De manter essa linha mais protegida, né? Sim, com certeza. Eles têm total interesse em manter essa linha protegida, porque é onde o cliente entra dentro do banco, né? Ele entra através do crédito imobiliário, e aí ele vai consumindo outros produtos do banco, né? Que esse é o interesse do banco. E até falando de proteção, hoje o cliente, ele faz uma aquisição de um crédito, vamos pensar, um cliente que comprou, que financiou um imóvel lá em 2020 ou 21, que o juros da Selic estava lá embaixo e a gente estava com a menor taxa de financiamento ali na ordem de 6 ponto alguma coisa. 6,25 ali, né? Foi acho que a mais baixa histórica aí, ou pelo menos, né, que a gente tem recordação. Aí o cliente assinou o financiamento, a Selic foi a 14, agora a taxa está a 9. Este financiamento que foi contratado mudou já a dinâmica do Brasil, mudou a economia, mudou o presidente. Como é que fica esse contrato? Esse contrato fica sobre o valor que foi contratado naquele momento. Ele fica inalterado, ou seja, não importa se dobrar, se triplicar os juros, se descambar o mundo, aquilo que foi contratado é uma segurança que aquele vai ser os juros praticados, não vai ter uma correção de juros, não vai ter um novo cálculo. A única coisa que a gente tem é a TR, né? Então, é os juros mais TR. A TR é uma taxa referencial que reajusta as poupanças. Então, quando tem essa diferença entre a poupança e a Selic, que a poupança ela é 70% da Selic com teto máximo de 6%. Quando começa a ter essa diferença muito grande entre poupança e Selic, a taxa referencial vem para dar uma reajustada. Mas é mínimo esses reajustes, é 0,01, assim, são coisas muito pequenas. Então, agora a gente só está tendo esse reajuste da TR, mas é bem pequeno, então praticamente o cliente está pagando 6%, 6,25% ainda nos dias de hoje, né? Então, quem conseguiu financiamento naquela época, hoje está fazendo um bom negócio também. Então, o financiamento bancário, a gente tem tanto um histórico extremamente positivo que projeta para quem quer fazer uma aquisição, uma segurança. Exato. E quem contrata o financiamento bancário também, ele acaba tendo uma segurança muito grande que aquilo que ele vai pagar realmente, independente das circunstâncias, com uma pequena variação, que é, podemos dizer, insignificante, né, da TR ali, que é uma variação, mas isso... influencia muito pouco na parcela, né? E até para aqueles clientes que estão contratando agora o financiamento, se no futuro tiver uma baixa do financiamento imobiliário, né, se tiver uma baixa das taxas de juros, eles também vão poder fazer uma portabilidade do financiamento deles. Então, eles vão chegar para o banco deles e falarem, olha, eu vi que outro banco está cotando um financiamento numa taxa de... Eu peguei um financiamento a 9 agora. E eu descobri que outro banco está cotando a 6%, a 7%. Eu quero fazer uma portabilidade para esse outro banco. Ou o banco que ele está atualmente vai tentar reduzir essa taxa de juros para ele, ou ele vai fazer essa portabilidade para esse outro banco e vai ter uma taxa reajustada do mercado atual. Né? Nossa, calma aí, então. Essa é muito boa. Você está trazendo vários insights para a nossa audiência aí que sabe que isso é realmente... Sim. Entende que o financiamento ele passa a realmente ser um ativo financeiro. Ativo financeiro. Vamos pensar agora. Eu contratei esse ano um financiamento bancário a 9,5.
Ou vamos pensar, contratei a 10%. 10%. Tá? Vamos pensar. Por mais que a taxa esteja 9, vamos pegar um caso onde o cliente, por causa do score, por causa disso, daquilo, foi a 10. Daqui 2 anos, a taxa Selic caiu, o financiamento bancário reduziu para 7,5. Esse cliente ele pode pegar o seu financiamento, que está a 10, e fazer uma portabilidade para algum outro banco. Ou até no mesmo banco. Ou até no mesmo banco ou para outro banco, para 7,5? Para 7,5. Vai conseguir fazer normalmente. Então, na verdade, aquilo que tu contrata, ele não sobe, mas pode baixar. Pode baixar, exatamente. Então, não tem perigo de aumentar e tem chances de diminuir ainda. Então, tu faz a portabilidade de financiamento bancário como tu faz a portabilidade de um número hoje de operadora. Exato. Né, que tu tem um plano melhor, uma condição melhor. Hoje o financiamento bancário ficou nessa simplificação, assim, de tu ter essa autonomia, tu tem uma proteção de subida, mas tu tem uma liberdade, se alguém te oferecer algo melhor, tu poder migrar para outro banco. Para outro banco. Por isso que é uma ótima opção de investimento também, porque às vezes se o cliente está inseguro, mas daqui a pouco muda a taxa de juros, daqui a pouco abaixa a taxa de juros, abaixa a Selic também, e aí eu vou estar com financiamento de 9% e aí vai estar tendo uma rentabilidade ali no CDI, no meu investimento, de 7%, 8%, né? Você pode fazer a portabilidade do teu financiamento para diminuir também a tua taxa de juros do financiamento no que está no mercado atual, né? No que eles estão cotando atualmente no mercado. Perfeito. Tem algum tempo, assim, tem que ficar pelo menos 1 ano com o banco, 2 anos com o banco? Não? Não tem nenhum tipo de carência. É tipo assim, é livre economia mesmo. Demanda e oferta, tem essa liberdade econômica de dizer, tem uma oferta melhor, eu migro. Isso, exatamente. E isso também acontece... Sabia disso? É só, cara. Tu também não sabia, né? No final, eles vão sair comprando imóvel e financiado. Exato. E é importante lembrar que a amortização também acontece da mesma maneira. Às vezes a gente tem aquele cliente que precisa vender o imóvel dele para comprar outro imóvel. Ao invés de ele ficar esperando a venda do imóvel dele, ele pode fazer o financiamento e se dali depois 1 mês, 2 meses, ele conseguir vender o imóvel, ele já vai lá no banco e quita toda a dívida dele com o banco e o banco não vai se opor a isso, né? Não vai ter nenhum tipo de carência. Ele vai pagar os juros somente de 2 meses, 1 mês, 3 meses que ele ficou ali com o financiamento. E ele não deixa de comprar o imóvel que ele quer, né? Às vezes, se isso é um impeditivo, às vezes. Muito legal. Então, hoje, quando tu adquire um financiamento, tu pode vender o imóvel financiado. A pessoa que vai comprar o imóvel já pode escolher um outro banco, não precisa ser o mesmo que o imóvel está financiado. O cliente, se ele tem uma oferta melhor de outro banco, ele pode fazer a portabilidade de crédito para outro banco, com a garantia de que os juros não vai subir daquele contrato feito. Pode usar FGTS. Então, assim, pode comprar sala, terreno, apartamento, casa. Cavalo, burro. Cavalo tudo. Também pode? Vai dar bem, porque eu não vendo cavalo, e aí eu vou fazer o quê agora? Até cavalo financiado. Não, olha, não. Muito massa. Última pergunta. Porque, cara, sabia que já é meio-dia, cara. Deus, já é. voou. Putz, cara, voou 2 horas, cara. Cheio de conteúdo. Olha só. Financiamento. Posso comprar imóvel de 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões? Existe um limite, um teto de financiamento? Hoje, a gente tem um limite de até 1,5 milhão, tá? Banco Hoje, privado. Banco privado. Público, desculpa. Tá. Bancos públicos até 1,5 milhão. Tá, então o seu imóvel de financiamento. Então eu posso comprar um imóvel de 1.800.000 que eu consigo financiar 1,5 milhão. Exato. Tá. Isso uma regra atual do governo atual do cenário que nós estamos atualmente, né? Até o ano passado podia financiar não tinha teto, né? Podia financiar 5 milhões, a gente já teve até financiamento de 13 milhões. De 13 milhões? 13 milhões. Vocês? Quando eu trabalhava na startup, uma startup lá de São Paulo, um imóvel que foi vendido a 26 milhões, financiou 13 milhões. Pô. Cliente. Parabéns, né? Parabéns pra quem vendeu e parabéns pro cara que também tem 13 milhões ali. Já vendeu um imóvel de 26 milhões? Já vendi. Esse é bom, então. Vendemos, mas foi um terreno, né? Terreno. Foi um terreno. E não precisou de financiamento. Não precisou. Construtora, né? Que acaba acontecendo construtora. Financiamento para estrangeiro.
Como é que funciona essa questão de financiar para um americano? Como é que é a história? Isso rola, tá? É possível. Sabe que esse assunto tem fim? Será financiamento, né? A gente não parece que a gente vai tirando. Não tem fim. Não tem fim esse assunto. Não tem, ele é bem amplo. Financiamento para estrangeiro, conta para nós. Tem estrangeiro e para brasileiro que mora no exterior, eles podem estar financiando também, tá? É um processo só um pouco diferente, né? Porque ele vai ser feito diretamente com o banco, né? Então, como é um processo um pouquinho mais detalhado, o banco ele tem que ter mais garantias que esse cara não vai ir lá para o exterior e vai sumir, não vai deixar dívida ativa aqui no país. Mas ele pode fazer sim, a gente também auxilia, daí a gente auxilia como parte de consultoria para esse cliente, para auxiliar na documentação, porque ele vai ter que fazer a tradução dos documentos dele, o apostilamento. Então, todos esses detalhes a gente passa para ele durante o processo, mas é um processo bem tranquilo também, que ele só vai ter que vir aqui, fazer a assinatura do contrato e vai ser igual a um financiamento para um brasileiro residente no país. Mesma taxa de juros, mesmo o prazo, que vai ser prazo de processo, uns 45 dias, mais ou menos. E a gente não falou de prazos, né? Como é que são os prazos? O cliente foi lá... Importante. A gente foi falando, né? A gente falou de estrangeiro, falamos de prazos, né? Vamos falar do básico. Como é que funciona prazo? O cliente compra um imóvel, assinou o contrato, adquiriu o imóvel hoje lá na Santa Ilha, ele te liga. Dali, me conta todo o processo em prazos e etapas até a conclusão. Primeiro processo é a simulação, né? A gente vai verificar ali se os valores estão enquadrados dentro da possibilidade dele. Eu vou solicitar a documentação para a gente fazer essa análise de crédito. Ele vai ter que me apresentar toda a documentação atualizada, uma documentação básica, né? Documento de identificação, certidão de estado civil, imposto de renda, o contra-cheque, os 3 últimos, e um documento de residência. E a gente vai submeter isso para o banco analisar. 1 a 2 dias, a gente já traz o resultado para o cliente. Está aprovado, aprovou, show de bola. Olha, não aprovou, né? Estamos com essa pendência, vamos regularizar. Mas dando tudo certo nessa etapa, a gente parte daí para a avaliação do imóvel, onde o banco ele vai verificar se esse imóvel ele serve como garantia ou não para ele dar esse dinheiro para o cliente, né? Então, o banco ele vai lá, ele vai fazer, um engenheiro do banco vai fazer uma vistoria nesse imóvel, vai avaliar quanto que é o valor desse bem também. E depois disso, a gente vai para uma análise documental, onde a gente vai submeter documentos dos compradores, dos vendedores e do imóvel para outra parte do banco analisar tudo por completo. Ver se o vendedor está regular, ver se o imóvel está regular também, se o comprador está regular, como a gente informou que estava no início. E todo esse processo, ele costuma durar, em média, 30 dias. Então, da assinatura do contrato de aquisição do imóvel até essa primeira análise de avaliador, documentação, tudo mais, 30 dias. 30 dias, em média. Pode ocorrer em menos, né? A gente já teve... a gente costumava fazer processos em 15, 20 dias, né? Tudo depende também da agilidade da entrega da documentação dos compradores, dos vendedores. Mas, assim, a parte do banco é muito rápida, né? 15 dias, 20 dias, está feito. Só que a liberação do dinheiro ocorre mais 30 dias depois da assinatura do contrato de financiamento. Isso é muito importante lembrar. Mas, por exemplo, tu falou ali que ficou pronta toda a documentação e o contrato de financiamento nesse período de 30 dias? Isso, 30 dias, o contrato de financiamento fica pronto. Está pronto. Fica pronto para o cliente assinar, comprador e vendedor assinar. Então, do momento que o cliente assinou lá e comprou um imóvel lá na Santa Ilha, a gente acionou e o cliente te enviou a documentação completa. 30 dias depois, basicamente, cumprindo essas etapas, o cliente vai lá e assina esse contrato no banco. Isso. A partir disso, todas as partes assinaram o contrato de financiamento no banco, que tem força de escritura pública. Que tem força de escritura pública. O que acontece? O que acontece? Vai daí fazer a transferência desse imóvel para o nome do comprador. Então, vai para a prefeitura, transferir na prefeitura. Mas aí vocês fazem isso. A gente o cliente vai faz embora, isso. saiu da agência, assinou. Vocês fazem o que daí com esse contrato de financiamento? Isso, daí a gente faz a transferência na prefeitura, encaminha os impostos para o cliente pagar, né? E depois a gente leva no registro de imóveis para fazer a transferência na matrícula. E quando finaliza esse processo, que também
máximo 30 dias também para acontecer. Isso tudo eu estou botando um prazo bem esticado aí para a gente evitar algum tipo de problema durante o processo. Fez isso, mais 30 dias para finalizar a transferência do imóvel para o nome do comprador, volta esse processo para a Caixa e então é feita a liberação do recurso na conta do vendedor. Então, podemos dizer que do dia zero, o cliente assinou o contrato, 63 dias depois o dinheiro está caindo na conta do vendedor. Exato. Com prazos saudáveis, podendo otimizar. E claro que se o cliente não tiver com a documentação em dia, a gente vai ter que trabalhar nesse meio tempo. Exato. Com bastante folga aí para a gente trabalhar com todos os problemas que podem ocorrer aí no processo. Mas é um processo bem tranquilo, muito rápido. Assim, se o cliente já estiver preparado, estiver regular, não tiver nenhum tipo de problema, vier feliz para fazer o financiamento, com uma energia boa. Eu sempre digo, assim, é o cliente que o processo vai dar problema, eu sei já quando o cliente chega. Que se o cliente chega muito apavorado, afobado, tenso, eu falo assim, a chance de dar problema é muito grande, que ele está trazendo uma energia, carregando uma energia que pode dar qualquer coisa. E até essa própria afobação e essa ansiedade, às vezes faz com que não tenha... É porque não tomou os cuidados devidos no começo. Exato. Por isso, assim, para que as coisas deem certo, ele tem que começar certo. Ele tem que começar certo. E começar certo é fazer com que a gente se conheça antes dele assinar o contrato, porque muitas vezes o cliente assina um contrato, assume prazos e depois vai procurar correspondente. E aí vai descobrir que aquilo que ele assumiu tá apertado, tá esgoelado. Então, assim, para que ele possa vir com essa energia boa, feliz, disposto, otimista, te ajuda. Começa antes, sabe? Procura... Me ajuda a te ajudar. Procura antes da coisa estar sacramentada, que a gente tem como ainda fazer com que esse processo ele pode ser tranquilo, pode ser prazeroso, ele pode ser algo planejado, organizado, onde quando chegar a hora de financiamento, tu já sabe, tu só vai cumprir atividades. Não tem surpresas, nem tarefa de gincana. Exatamente, exatamente isso. Então é muito importante esse cliente ele estar preparado, estar bem orientado, tá tranquilo nesse processo, tá com um corretor de confiança, uma imobiliária de confiança também, que sabe o que está fazendo, que não está fazendo nenhum tipo de sacanagem com ele. Ele vem tranquilo, o processo vai rápido, assim. É muito legal, assim, ver a satisfação do cliente no final, assim, quando ele finaliza todo o processo. Ainda mais, às vezes, quando vem o cliente achando que vai ser, assim, um parto, né? Ele vê que, nossa, como foi rápido, como foi tranquilo, eu não esperava isso. E a gente fica super feliz, assim, em ver. Porque é um sonho, né? Quem tá vindo comprar um imóvel, ele tá vindo com um sonho de comprar sua casa, vem preocupado, vem com vários receios, mas é muito fácil, assim, é muito tranquilo, assim, não tem muito segredo, assim. Se prepara, vem tirar as dúvidas antes, não fecha negócio sem conversar com o correspondente bancário, não se compromete antes de saber se você pode ter um financiamento imobiliário, se você está ali dentro das regras, que vai dar tudo certo. Agora, eu vou fazer só mais uma pergunta, essa aqui que eu falei já várias vezes que eu ia fazer só mais uma pergunta, né? Mas é que essa aqui é aquelas tinhosa, tá? O cliente fala assim, eu não vou procurar o correspondente porque eu vou falar com o meu gerente na agência. Assim, é a mesma coisa, não é? Porque eu vou lá, vou gastar mais, vou gastar menos, porque o meu gerente disse tal coisa. Só pra gente entender que às vezes acontece isso. E muitas vezes a gente fala, cara, procura o correspondente que o cara domina, mas meu gerente disse que ele vai fazer uma condição especial para mim, lá na Caixa. Não existe isso, tá? Como eu falei, o correspondente ele é terceirizado do banco. Então, a gente é um braço ali, um enxerto do banco para fazer esse serviço. Por quê? Porque o banco ele não tem essa agilidade, não tem essa capacidade de fazer o processo rápido e fazer o processo como se deve ser feito. Então, a mesma taxa de juros, as mesmas condições, tudo vai ser igual ao que o teu gerente vai te oferecer. O teu gerente talvez está lá te oferecendo porque ele quer te conquistar, tem medo de, às vezes, vir para o correspondente indicar para outra agência, outro lugar. Mas saiba que a gente sempre tenta vincular o cliente à agência dele, onde ele já tem relacionamento, onde ele tem relacionamento com o gerente dele, porque isso, se a gente precisar do gerente para alguma coisa, a gente sabe que esse cliente já tem contato com o gerente. Então, ele tem um serviço que ele é gratuito, que a gente não vai cobrar nada dele para fazer nem no início, nem no final, né? Zero custo. Ele vai ter uma assessoria que vai estar ali exclusivamente
focada, que tem conhecimento em dar essa assessoria para ele, né? Essa assessoria de imóvel. O gerente dele está com ele e com mais outros 1.000 clientes, com outros 1.000 produtos ali para vender. Então, no início ele vai te conquistar, depois ele vai deixar o teu processo ali jogado ali do lado e toda semana ele vai só dando uma olhadinha ali, ver o que está acontecendo. Porque não é o foco, não é o core business dele, né? Ele não sabe fazer, ele não quer fazer, ele só está fazendo, às vezes, por uma obrigação ali, com receio de te perder ali no início. Mas vem para um correspondente. O correspondente vai te direcionar para a tua agência, com o teu gerente, vai contar para a meta, para os pontos do teu gerente, a mesma coisa, né? Mas a gente faz o processo. Não vai para o gerente. E eventualmente, vocês ainda vão a domicílio ou vão, por exemplo, lá na Santa Ilha. Se eu precisar hoje, um cliente ele quer ter uma conversa um pouco mais confidencial, pessoal. Tu pode ir lá na Santa Ilha, tu pode ir também na empresa do cliente, ou enfim, onde ele tá, para fazer essa conversa presencial também, né? Sim. Hoje a gente atende muito via WhatsApp. Às vezes a gente vai conhecer o cliente só lá na assinatura do contrato de financiamento. Porque o processo ele tá tão fácil, tão agilizado, que o cliente consegue mandar tudo via WhatsApp ou via e-mail, e a gente só se conhece lá no final. Mas sempre tem aquele caso onde o cliente ele quer ter uma consultoria, ele quer entender melhor. Daí a gente senta, conversa, vai até o local onde o cliente está, ou o cliente vem até o nosso escritório conversar. Então, tem essas duas facilidades, né? Tanto de ser ou totalmente digital, né, via WhatsApp, ou uma coisa presencial mais personalizada também. Acho que tem as duas vantagens. Né? E a gente consegue a mesma coisa que o teu gerente. O teu gerente não tem taxa melhor, não tem prazo melhor. Ele não vai conseguir fazer nada diferente do que a gente vai conseguir. Porque a taxa de juros é pelo CPF. Então, o que gerar lá no sistema do banco para o teu gerente vai gerar para a gente também. Então, não tem outra coisa. Mas eu sou muito amigo do gerente. Por isso mesmo. Evita tu perder essa amizade tão boa que tu tem com o gerente. Evita ter algum problema. Vem pro correspondente, fala que tu já tem uma agência amiga, uma agência parceira que a gente direciona para lá. Não tem problema. Perfeito. Então, Gabi. Muito obrigada aí pelo convite. Só, no final, 2 horas, já não é mais Gabriela Andrade. Né? Pô, muito massa te conhecer, uma menina assim, né? Não te conhecia pessoalmente, mas que, nossa, domina tanto o assunto, fala com tanta leveza, tanta tranquilidade. Foi uma ótima surpresa, assim, porque a gente fez um blind date aqui, né? Eu não sabia aquela história, a gente falou, olha, vai ter um monte de corte, mas acho que não vai ter corte nenhum aqui, porque foi muito massa te conhecer. Muito legal como tu transita em relação aos assuntos, a gente consegue ter várias alternativas. Saio daqui muito mais entusiasmado com o assunto financiamento. Vejo ele como realmente um apoio, muito mais que somente uma forma de aquisição de imóvel, mas como um apoio para investidor, uma liberdade econômica, uma liberdade de tu poder ter várias alternativas para quem quer adquirir ou quem já tem um financiamento de poder mudar, alterar, mudar banco, comprar outro imóvel. Ou seja, o financiamento não te prende a nada, ele te deixa livre, né, para continuar tomando as decisões pela tua vida. Ele é só um amigo, ele é um belo de um conselheiro ali para te dar condição, para te dar fôlego para fazer aquilo que tu quer, né? Pra fazer aquilo que tu quer, exatamente. Eu agradeço aí o convite de vocês, foi muito legal. Minha primeira experiência aqui fazendo um podcast, mas eu gostei bastante e é um assunto também que eu adoro, que eu aprendi a gostar muito, né? Que eu cresci escutando e hoje eu posso falar sobre. Então, é um prazer. E estar aqui também com a Santa Ilha. Acho que é uma empresa de referência, uma imobiliária de referência aqui no mercado no sul da ilha e também em Florianópolis. E espero que a gente tenha bons frutos aí desse nosso papo aí, que possa trazer muita informação para quem está em casa, para quem está pensando em comprar imóvel, para o corretor de imóvel que está entrando no mercado, que quer saber mais sobre esse assunto de financiamento de imóvel. Porque eu digo assim, o corretor ele precisa saber sobre financiamento de imóvel para ele ter segurança para passar para o cliente dele. Não é que ele vai dar essa consultoria como um correspondente imobiliário, né? Cada um tem o seu espaço no mercado. Ele é um consultor de vendas e a gente é um consultor de crédito imobiliário. Mas é importante ele saber para ele
orientar, para ele auxiliar o cliente dele. E às vezes, até para não falar alguma besteira, né? Às vezes ele perde uma venda, a gente perde o negócio porque o corretor falou uma coisa precipitada, uma coisa que ele não tinha certeza, que ele não tinha segurança, e daí chega aqui no correspondente e a gente vai falar a verdade para ele, falar a real situação, e o cliente acaba sentindo que alguém enganou ele, né? Alguém passou uma informação errada. Então, a gente quer trazer mais informação para o mercado, deixar todo mundo conectado, sabendo o que acontece e mostrar como é fácil fazer financiamento imobiliário, como não tem segredo, não é demorado e não é burocrático. Então é o seguinte, estamos encerrando hoje aqui com a Gabi. Olha, foi um bate-papo incrível sobre financiamento bancário, abriu a mente, assim, quantas possibilidades. Então, quero agradecer a audiência, a presença. Te inscreve para ficar acompanhando. A gente tem uma agenda aí fantástica, assim como essa. A gente tem uma agenda aí de vários novos entrevistados com conteúdos que tenho certeza que vai somar muito aí nessa fase da descoberta de quem está entrando no mercado imobiliário, seja corretor, seja cliente, seja construtor, assuntos que são relevantes. Deixa a tua curtida, bota nos comentários se tem alguma pergunta sobre financiamento que a gente não respondeu aqui, que a gente vai continuar respondendo. E no link da descrição tem acesso à nossa lista VIP, que é uma lista exclusiva para quem está procurando se antecipar aquilo que era a oportunidade no mercado. Se descobriu que tem uma etapa anterior, que quando tu ingressa, aí sim tu vai descobrir o que é a oportunidade, e eu vou te apresentar isso de forma exclusiva, sigilosa, através da lista VIP. Se inscreve ali que eu te explico detalhe por detalhe como é que funciona. Valeu, até a próxima!